sincericídio de cara aqui com vocês. Foi uma coisa que me decepcionou na dublagem, sabe? Essa uma competitividade enorme, uma briga por espaço desnecessária, uma queimação de filme, dublador queimando filme do outro. Isso é muito triste. Eu sei que tem em toda a profissão, mas eu acho que eu já exerci várias, já trabalhei em várias empresas, e eu acho que na nossa isso é mais forte. Eu já trabalhei em banco, já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV, né, fiz algumas coisinhas, já trabalhei em metalúrgica, né? Eu sou rodado, já trabalhei em escola. Todo meio tem pessoas com quem você se afina mais e menos, claro. Mas a dublagem eu acho que ela é mais competitiva, que mexe com o ego, né, com vaidade. Por isso que eu faço essa metáfora, ela é predatória. E eu não sou um bicho competitivo. Eu não gosto de competir. Competir deixa para os outros. Eu sou artista, eu quero fazer a minha arte sem ter que competir com ninguém. Mas enfim, estou pronto para as perguntas de vocês aqui. Perfeito, perfeito. Acho que já todo mundo já entrou, tá só o Vitor com problema na questão da conexão do áudio, mas ele já está resolvendo. Então, acredito que podemos começar assim. Eu acredito que eu vou ser o primeiro, né? E aí, em seguida, cada um vai soltando as perguntas e aí o Mauro vai respondendo se for possível. Isso aí. Mauro, o que eu gostaria de saber de tu é a questão de, claro, né, para ser o dublador você precisa ser ator. Você já tem alguma experiência na questão de novela, alguma coisa assim? Que a gente vê muitos dubladores hoje em dia que tem, né, histórico em novelas, até teatros um pouco mais conhecidos. Você tem alguma experiência nesse quesito ou já partiu direto para dublagem mesmo? Eu tenho experiência assim. Não são tantas quanto eu gostaria, mas eu participei aí de umas 8 novelas da. Nunca da Globo, porque a Globo sempre foi no Rio, né? E nunca compensou para mim ir até o Rio e gastar esse tempo. Mas a Record era aqui em São Paulo, agora também foi para o Rio. Na Record eu gravei O Cidadão Brasileiro e gravei A Turma do Gueto. E no SBT eu fiz umas 4 novelinhas. Os Ricos Também Choram. Agora eu esqueci. Depois eu procuro em algum site e mando para vocês e deixa no. Os Ricos Também Choram, com certeza. E eu fiz também a primeira novela que a mulher do Silvio escreveu. Fiz só o primeiro capítulo. Eu era um professor português, tive que fazer com sotaque, né? Aliás, eu peguei o papel por isso. Ligaram para minha casa, Mauro aqui é do SBT e tal, você sabe fazer português? Eu nem sei, eu não sabia. Mas eu falei, até eles mandarem tudo, eu tenho uma amiga que é portuguesa, ela me ensina, né? Aí eles mandaram, eu liguei para essa minha amiga e ela falou, vamos lá. Aí ficamos a tarde toda malhando, como era pouquinha coisa, ela foi explicando, ó, o português jamais diria assim, ele diria assado. Jamais diria assim, ele diria assado. A gente mexia um pouquinho no texto para ficar mais de acordo com o que o português falava. Aí eu cheguei lá, foi muito gostoso, porque eu fiz a cena e vieram perguntar para mim, pô, de que lugar de Portugal você é? Eu falei, eu sou brazuca. Pô, mas você fez direitinho. Eu falei, eu vim bem treinado, fiz a lição de casa. Foi a primeira novela que a esposa do Silvio escreveu. Também não me lembro o nome. Eu sou péssimo para nome. Eu tenho até que andar, às vezes, com colinhas para ajudar a responder o que os fãs querem perguntar. Mas fiz novelas, não muita coisa, você viu. Fiz teatro, também menos do que eu gostaria. Fiz cinema, assim, curtas, menos do que eu gostaria. O que eu fiz mais é dublagem, sendo bem sincero. A área de dramaturgia que eu trabalhei mais foi dublagem. E publicidade também, né? Eu fiz muito comercialzinho de voz. E isso tem que ser ator também. O locutor não faz personagem. O locutor ele tem aquele jeitão, tem aquele personagem que é o locutor, né? Compre tal produto na loja tal. Você leva tanto e paga tanto. Só aqui, em 3 vezes sem juros. Isso até acaba sendo um personagem, né? Mas os locutores, eles cristalizam esse jeito de falar e acaba que na publicidade eles preferem atores a locutores.
porque o ator é mais flexível. O ator sabe fazer um locutor se precisar, é um dos personagens dele. Eu falo demais, né, gente? Vamos lá, pergunta outra coisa. Pode Ô, seu mandar, Mauro, Miguel. Oi? Olá, tanto faz. Quem vai? tanto Desculpa, eu não faz não. entendi. Tá, então já que eu tô falando aqui, boa tarde, seu Mauro, tudo jóia? Tudo bem? A minha Boa pergunta é tarde já? referente. Já? É tarde, de manhã, na verdade, né? Bom dia. Ah, tá. Ah, tanto faz. O senhor falou Bom tudo para referente você. a. O senhor falou referente à publicidade, que é mais flexível um ator fazer ali o trabalho de uma publicidade. No caso, então, quem tem experiência somente com locução, narração, esse tipo de coisa, para publicidade seria mais assim, interessante um ator do que quem já é formado em É, comunicação? em geral, eles preferem mais pessoas flexíveis, que sabem fazer qualquer papel. Porque na Aham, publicidade, às vezes, você não é um locutor, você é um ser humano que está na. Tem vários comerciais, você deve ter ouvido até em rádio, internet, que são pessoas conversando: olha, você viu que estão vendendo uma loja tal, não sei o que e tal. Então você tem que fazer isso com naturalidade, como se fosse um ser humano, não como se fosse. Olha, você viu o que estão vendendo na Pernambucanas? Nossa, está maravilhoso. É uma promoção, eu não vou perder. Ninguém fala assim, isso não dá credibilidade, né? aham. Então eles preferem que seja um ator. Isso não quer dizer que um cara que fez locução não tem essa coisa nele e seja um bom ator natural. É, Tem gente que nunca fez escola, mas não quer por dizer algum que o motivo ator é, qualquer, é prioridade do trabalho. em geral, as agências preferem, porque ele é Aham, mais versátil. O locutor ele tem uma forma de fazer cristalizada. Repito, hein, tem locutor que nunca fez teatro, mas tem esse dom nato de ser ator. Mas na dúvida eles preferem o ator que já vem com isso treinado, né? né? Você vai levar um médico para cuidar do seu filho, você prefere um médico com experiência. Aquele cara que se formou agora, mas é bom pra caramba. Ok, legal, mas ele fica para a próxima. Deixa hoje, o meu filho tá do dó, eu quero um médico com experiência. Não é mais ou menos assim que a gente faz? É, desse jeito. Então é mais ou menos isso. O cara quer que o produto dele seja um. Pô, eu sei que o Mauro vai fazer aquilo direitinho. Ou já sei que o Recording in Eduardo vai fazer aquilo progress. direitinho. Entendi. É isso. Beleza, seu Mauro, muito Mas isso não obrigado. quer dizer que quem faz comunicação não tem mercado. Ué, fechou do nada? Você que acionou o dispositivo de gravação? Foi. Não fechou do nada? Aham, São Paulo e Rio, tudo é diferente. O preço é outro. O mesmo comercial que um ator aqui receberia para fazer, comercial de voz, ele nem está aparecendo. Está aparecendo o cachê é outro. Se vai aparecer a tua imagem, é outra história. Mas o comercial, que é só a voz, um cachê aqui em São Paulo, vamos supor, é 1.000, R$ 2.000, você consegue no interior aí do Brasil e de São Paulo mesmo, do estado, você consegue por R$ 100, 200, entendeu? O cara uhum, fazer. Então é uma desproporção muito grande. Porém, quando eles querem mesmo, cara, porque isso aí para um Bradesco, para um Itaú, para uma Volkswagen, isso é dinheiro de pinga. As agências, elas querem ganhar mais. Então, se elas puderem pegar um funcionário lá que cobre só R$ 100, ok, melhor para elas, né? Mas o cliente mesmo, isso para ele não é nada, não significa nada. Ele já gastou para filmar, para ideia, para não sei o que, com uma agência de publicidade, ele gastou milhões. Então, que diferença faz, vamos supor, você gastar 5 milhões e gastar 5 milhões e R$ 1.000? Para quem gastou 5 milhões, R$ 1.000 é gorjeta, né? é, Então, para ele não se incomoda de pagar mais caro por um bom ator para fazer a locução. uhum, Mas, às vezes, a própria agência, para ganhar mais, contrata alguém mais baratinho, é. entendeu? Na época foi só serviço simples, Recording eu pegava stopped. mais pela parte da manhã, dando introdução às vezes, dando alguma notícia, ou até gravando vinhetas, já deixando algumas vinhetas Uhum. já de qualquer tipo de comércio que tinha por lá.
E na época eu não tinha experiência nenhuma. Eu entrei sem curso de comunicação, sem curso de locutor, sem basicamente nada. Eu já Então, tinha chegado a realmente você é fazer autodidata, você já tem isso em isso. você, né? Eu tenho, assim, algumas experiências, já fiz alguns trabalhos de voz com o Bruno, com alguns outros pessoais aí, então eu já peguei bastante experiência em questão Porque, em geral, de até curso de hum, locução, que não é de ator, é, mas eles ainda te ensinam, né? agregam Como muita você a coisa. locutar, É porque trabalha exercício de muito com a dicção, voz, dicção, essas coisas. exatamente. Isso engloba também uma comunicação Ainda em te geral. ensinam o que, que o mercado espera de você num Exatamente. varejão, num comercial de credibilidade, um comercial mais lento, um comercial mais rápido, né? Tem tudo Isso. isso, tem ritmos diferentes, tem voz com uma coisa esportiva em geral, eles preferem vozes mais leves, né? Nesta terça, Flamengo e Grêmio, às 9 horas da noite. Lá pro agudo. Já um banco. O que o mercado costuma chamar de pessoa jurídica, o Banco do Brasil chama de mais empresas. Banco do Brasil. Bom para você, bom para o Brasil. Já puxa uma voz mais de peito, né, Malu? É, Então, eu tudo acho isso muito você massa. aprende na teoria também, na teoria e na prática, quando você faz um curso. Eu apanhei um Agora, tem pouquinho gente porque eu que tem aprendi isso na prática. intuitivo, né? Uhum. Eu não estou aqui para falar mal de locutor, hein, gente? Que eu também sou locutor, eu tenho o registro de locutor. Eu fiz o curso de locução e acho que eles são talentosíssimos. Principalmente uma coisa, cada um tem uma facilidade e uma dificuldade, né? Isso. Quando tem que falar muitas palavras muito rápido, que nem a Tata Werneck, é o nome dela, Tata Werneck. faz, eu acho dificílimo aquilo, cara. Também. Eu tenho uma dificuldade, eu preciso. Quando eu tenho que fazer qualquer coisa um pouco mais rápido, eu fico treinando meia hora antes, entendeu? Para melhorar a articulação. Porque a gente vai ficando com os músculos preguiçosos, você não usa. Tudo na vida é a lei do uso, né? Então, você não usa, você começa a esquecer que tem músculos aqui, são eles que vão te dar agilidade. Aí você começa a fazer aquecimento, mexer tudo, lembrar tua memória muscular que você tem músculo tal, não sei o quê. Mas é interessante, é uma área fascinante, seja de locução ou seja de ator. Nossa, obrigado, Respondi? Silvano. Respondi, né? Respondeu, É muito demais. obrigado. Inclusive, Mauro, temos um rapaz aqui na equipe que está fazendo curso de locução agora, que é o Olha Eduardo que também. legal. Tá fazendo Em curso que de locução. cidade ele está fazendo? Eu tô aqui em São Paulo mesmo. Tô fazendo no Senac, O curso de Senac, locução. eu Recording fiz in no progress. Senac, lá na Rua Cipião. Em É que Senac você está de fazendo? mandar Marechal Tito, São Miguel Paulista. Ah, tá. Aqui em São Paulo tem várias unidades. Em Tem Santos várias. eu sou de Santos. Em Santos tem uma só. Uhum. Eu fiz no É, Senac você... de Santos. Pois é, Mas e São tô, eu Paulo tô tem, sei conseguindo- lá, São Paulo deve ter 200 Senacs, muito Senac aqui. tem muitos. Aqui Eu em São comecei no Paulo eu final fiz o do... curso de ator no Senac Ah, Lapa, na Rua Cipião. então, depois De das ator agora são dessa... poucas unidades que tem, né? De comunicação e Ai, artes deixa são eu falar, não. poucas. Sim, são poucas unidades. Depois das suas dicas agora você falou que o mercado prefere profissionais mais flexíveis. Depois eu vou fazer Isso, um curso de teatro também, no Senac. faça. Depois que eu acabar o curso agora. Aprendizado nunca é demais, cara. Sempre faz você melhorar. Faz você ter consciência. Às vezes você faz uma coisa intuitiva, e aí quando você aprende a teoria, você fala: olha, eu já faço isso, mas eu não sabia por quê. Agora que eu sei por quê, eu vou fazer melhor. Entendeu? Por que que o cara faz daquele Sim, jeito? Eu sim, nunca pensei, mas eu faço. Aí no curso te ensina: você faz assim porque assim dá mais resultado para tal e tal coisa. E você faz assado porque assado dá mais resultado para tal e tal coisa. Aí você fala: é mesmo, eu nunca tinha pensado, eu faço isso intuitivamente. Mas às vezes o intuitivo não é o bastante. Quando você tem a consciência, você vai com mais segurança naquilo, né? Você sim, entra na realmente. bola mais firme. Sim, ter mais a base, mais aquele conhecimento, Exatamente. aquela experiência, vivência. Então, depois da sua dica, eu já estava querendo fazer antes. Agora, depois da sua Faça. dica, com certeza eu vou fazer. E o Senac é um curso de teatro assim com uma ótima relação custo-benefício. Não tô ganhando nada do Senac para fazer propaganda, mas é uma ótima relação custo-benefício. Ele não é o mais caro, ele não é o mais longo, ele tem um Realmente. preço acessível, né? Dá para pagar, dá para você se programar.
Uhum. E ele não é muito longo, tem curso de teatro que são 4 anos. O Senac é no máximo 1 ano e meio, 2. Sim. O curso de locução lá é 3 meses. O de locução é 3 meses. Isso 3 meses. mesmo. E é um conteúdo bem focado na locução. Bem Tô focado. gostando demais. Sim, eu tô gostando Eu demais. Já gostei. conheci Nossa, olha, eu vou confessar um negócio para você. Profissão, uma coisa, curso é outra. O Uhum. curso que eu mais gostei de fazer na vida foi o de locução. Foi, né? Ai, legal. Nossa, eu ia feliz pro curso, cara. Eu chegava bem antes, já ficava treinando as laudas que a gente recebia, Uhum. ficava fazendo exercício, gravava em casa. Nossa, eu me diverti, sabe? Para mim não era uma obrigação, era diversão. Eu fazia com muito, muito prazer aquilo. Também tá sendo para mim. Eu faço de manhã, acordo cedo, mas eu acordo cedo já animado, já Então para você fazer. entende o que eu estou falando. Entendo, sim. É muito divertido fazer lá. Não faltei Quando uma eu aula, comecei. imagina. Eu chegava antes, saía depois. Ah, eu É o também. Se eu único pudesse curso na ficar vida lá. que eu fiz que eu não faltei uma aula. Ah, eu também. Então, eu comecei no começo do mês passado. A gente tá no começo ainda. Não pegou Não, é muito a uma prática. delícia. Não ache ruim, não, viu? Eu tô adorando. Quero fazer muito mais. E certamente nesse teu curso de locução, agora eles estão colocando também um professor de teatro. Você vai ter uma aula lá com professor de teatro. Para Ah, que pelo legal. Eu menos espero. para deixar você mais maleável, na Ah, eu espero que interpretação. sim. Você vai ter, você Porque, vai ver. Você vai ter. tomara, tomara. Que Não se muito legal. aprofunda tanto como se fosse um curso de teatro, mas já é alguma coisa, né? Já é um conhecimento, sim, realmente. Opa, Depois eu vou fazer coisa de teatro também. isso aí. Vou fazer. Já fiz antes Bem-vindo. também curso de teatro, já fiz antes já, mas vou fazer mais para adquirir mais coisa ainda. Claro. Não, e legal você fazer esse do Senac, porque esse do Senac possibilita que você tenha o registro de ator profissional. Tem Tem isso o também. de locutor também, o O professor comentou. chamado DRT, né? Tem de locutor e tem de Isso. ator. Eu Por vou que que o pegar o registro profissional se chama DRT? Alguém sabe? Delegacia ah, Regional. Eu vou dizer para vocês, vou acabar com a tortura de vocês. Está todo mundo sofrendo. Fala logo, Mauro. Não. DRT quer dizer Delegacia Regional do Trabalho. Quem carimba na carteira profissional que você é ator, que você é locutor, que você é palhaço, que hum, você é malabarista, que você é bailarino, tem DRT, tudo isso. DRT de bailarino, de palhaço, de ator, de locutor. Quem carimba isso é a Delegacia Regional do Trabalho, DRT. hum, Então, por isso que o apelido do registro ficou DRT. Ah, você tem DRT de ator? É um apelido. Na verdade, você tem o registro profissional de ator, como quem emite é a Delegacia Regional do Trabalho, eles falam, você tem DRT? Interessante. Preciso Mas é tirar legal um saber isso, né? documento Saber o desse. porquê das coisas. Eu não sei vocês, eu adoro saber o porquê. Quando eu descobri, ah, eu fiquei todo contente. realmente, é muito legal de saber. O professor explicou um pouquinho, mas eu admito que eu esqueci. Agora Mas, você não esquece mais, fui eu que expliquei. sim, como é que sabe? Pretencioso. O Mauro me ensinou. O cara é. Muito obrigado pelas dicas, Imagina, Mauro. Muito obrigado. bem-vindo. E legal, você está gostando, você vai gostar mais ainda do curso. Amém. Espero. Espero eu conseguir alcançar grandes cargos no mundo da comunicação. Eu não sei como é hoje. Antigamente, o exame final era você tem que fazer um programa completo, gravar ao vivo lá na frente Vamos da fazer. banca. O nosso Esse professor lá. programa tem notícia, tem comercial de coisas varejão, comercial de coisa credibilidade. É 2 tipos de comercial, um noticiário de 5 minutos das Hum, notícias. Você mesmo que procura esse texto, você estava prontinho, chega lá, você só grava. sim, o Você professor ele tem prepara o teu uma. programa em casa, O você professor prepara o teu ele tem próprio uma. exame. É verdade que o professor já falou isso. Já no primeiro Anuncia dia. música, anuncia e desanuncia. Sim, ele falou que o professor ele tem uma rádio, web rádio. Então ele vai fazer ao vivo na rádio dele. É saudável, ele te dá uma força. O que deixa você seguro para lidar com o nervosismo é o treino. Se Eu você treino. treinou muito, a segurança vem. Isso é para tudo na vida. Vem Você algo treina, automático. treina, treina, treina. Eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas o Zico,
o jogador de futebol, vocês são muito jovens, talvez não conheçam, foi jogador do Flamengo, o maior ídolo do Flamengo. Sim. Ele, quando acabava o jogo, ele punha uma camisa pendurada na trave, bem no ângulo, e ficava chutando a bola naquela camisa, a uma distância da barreira certinha, né? Foi aquela barreira, e ele ficava chutando até a bola bater naquela camiseta. Isso há 30, 40 anos. Hoje ainda, ele com 60 e poucos anos, eu vi tem no YouTube isso, você vai achar. Ele entra no campo de sapato, calça comprida, coloca uma barreira para ele, de 10 bolas, ele acerta 8 na camisa. Que é memória muscular, né? Ele acostumou tanto a fazer aquilo, treinou tanto, por isso que ele acertava as faltas. Pois é. Ele falava, não é porque eu sou gênio, é porque eu treinava pra caramba. O Oscar Schmidt, do basquete, mesma coisa. O Faustão apagou as luzes lá do palco, ele arremessou 10 bolas, acertou 8. No escuro. Treino. Memória muscular. Primeiro ele arremessou 2 no claro, ele viu, pode apagar. De 10 ele acertou 8. Incrível. Treino, você vê o que um treino faz, né? Realmente. A Hortência é a mesma coisa. Bom, tô falando demais, gente, desculpa. Vocês têm que fazer pergunta aqui a vocês. O assunto que vocês querem é dublagem, não é futebol, não é basquete. Gente, essa sessão do Meet vai acabar em 1 minuto. Então, quando cair, eu vou novamente fazer o link e mandar para todo mundo de novo, para todo mundo entrar. Tá bom. Essa sessão cair. Beleza. Foi. Dá para Agora escutar. Tá meio barulhento, mas dá para escutar. Eu acho que eu tava com um problema no meu áudio aqui. Não tava só. Agora dá para escutar tranquilo. Perfeito, então. Então, já vou encerrando aqui e colocar a próxima sessão. Vou mandar para todo mundo. Até daqui a pouco, gente. Tá, Bruno. Sim. Alto e claro. Então, beleza. Seguimos. Perfeito. Vai lançar a próxima, Flávia? A Flávia tá quietinha aí? Não, tô não. Tá quietinha. Eu falo muito, Flávia. Um pouquinho, mas é bom. Quanto mais você fala, mais a gente aprende, né? Tinha um dublador que dizia assim, depois eu vou dizer para vocês quem é o dublador. Ele falava assim, eu falo demais, se o delegado deixar eu abrir a boca, eu não vou preso, não. Então, Era uma brincadeira que ele fazia. Sabe quem? Milton da Mata. O dublador do Bruce Willis por 30, 40 anos. Ele era um dublador fantástico. Você deve conhecê-lo, né? Sim, já ouvi falar. Quem curte dublagem conhece esse nome. Né? E o da Mata depois foi substituído pelo Camilo, né? Leonardo Camilo. Alguns filmes do Bruce Willis, quando cai em São Paulo, é o Camilo. Quando cai no Rio, é outro dublador. Agora, lá no Rio, eles não tiveram o cuidado que nós tivemos em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente escolheu um cara com a voz parecida. O Camilo tem a voz parecida. Tem momentos que é igual o da Mata, é impressionante. Ele não imita, não. A voz dele é aquela, do Camilo. Ele não imita o da Mata. A voz dele é aquela. E o cara do Rio tem uma voz lindíssima, é ótimo dublador. Mas ele desencanou, não tem nada a ver com o da Mata. Nada. Então, causa uma estranheza. Você vê muito fã dizendo, eu não consigo mais ver filme do Bruce Willis, a voz é muito diferente. Por exemplo, a pessoa costuma, né? Fala. Mauro, quando houve aquela alteração, né, naquele desenho do Cavaleiro do Zodíaco, quando houve a mudança, né, do dublador, né, do Camo de Aquário, no caso, o seu timbre de voz ele é muito parecido com eu tive essa sorte, original. Né? Assim, eu confesso a você que eu só percebi que houve realmente uma mudança depois que eu procurei, né, os dubladores e mais tal, que disse, poxa, não mudou porque o timbre de voz ele é muito parecido. O seu ele é um pouco mais forte, mas é natural. O Walter tinha uma voz belíssima. Uma voz, parecia um veludo. E até mesmo a entonação, a dicção, muito parecida, muito próxima, né? Então, assim, é lógico, com o passar dos anos, nossa voz ela Recording in progress. E às vezes vai ficando um pouco mais grave, né, com o passar dos anos. Sim, Né?
Então, assim, é natural que a gente não perceba essas nuances, né, na mudança da Mas voz. isso é mérito Mas, do pessoal do Brasil. Foram eles que tiveram essa. Quem que nós vamos chamar no lugar do Walter? A Zódia e o Hermes Baroli, que me convidaram para fazer o teste lá e eu peguei o. Acho que eu não competi com ninguém, viu? Eles chamaram a mim porque achavam que eu ia ganhar já. E eu acabei pegando. mas a Eu gente fiquei vê com muito, medo, viu? Porque eu sei que os fãs do Cavaleiros são fãs ardorosos, né? é Falei, eles vão verdade. me espinafrar nas redes sociais. Porque é natural, você acostuma com um, você não quer ouvir outra voz. Mas me surpreendeu, porque eu fui muito bem recebido. Eu te diria que 95% gostou. E 5% são os haters, né? Hater odeia tudo. Odeia a própria vida. O que você vai fazer? Se odeiam, né, por assim dizer. É, eles se odeiam. Então, qualquer coisa que acontecesse, eles iam reclamar. Então, deixa pra lá. Mas Mauro, 95% gostou. Desculpa, fala. eu vi numa entrevista que você deu para um outro canal que antes de ser dublador você foi ator, né? Você é ator, né? Sim. Como é que foi essa sua trajetória dentro do teatro antes, né, daquele direct que você recebeu, daquela mala direta para participar daquela palestra, né? Que era gratuito, sabe? Poxa, vamos ver aqui o que vai acontecer. Como é que foi essa sua trajetória no teatro antes de você entrar no mundo da dublagem? Para você ter uma ideia, lá vou eu cometer esse sincericídio de novo. Eu já tinha feito teatro, mas eu ainda não tinha o registro profissional. Eu podia tirar naquela época, pegando os panfletos dos meus espetáculos e tudo. Mas eu falei, não, eu vou fazer o Senac porque aprender não quer demais. Claro. Então, quando eu resolvi que eu ia largar o mundo corporativo e ia ser dublador, eu fiz o curso de teatro do Senac. Já tinha mais de 30 anos, olha que legal, sempre é tempo, né? Eu vi, na minha classe tinha um colega, espero que esteja vivo, com 62 anos fazendo. E ele me confessou, né, para o pessoal da classe, não para mim, para lá. Ele falou, gente, eu sempre quis ser ator. Mas o meu pai morreu muito novo, eu era o irmão mais velho, eu entrei no exército, ajudei a minha mãe a criar todos os meus irmãos mais novos, prosperei, tive minha família, hoje ele tinha uma, talvez seja até fácil localizá-lo, me deu saudade dele agora, Natanael. Ele tem uma corretora de imóveis. E ele falou, agora que eu estou estabilizado, eu falei, agora eu vou pensar em mim, vou me dar de presente esse curso. Ele emocionou a gente, cara. No último dia lá na apresentação, ele parecia um menino, o olho dele brilhava, cara, marejado de emoção, sabe? De vontade de fazer. Ele fez a peça do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Ele fez um dos dois lá, o Chicó e o outro. Deu um show, cara. Chicó. E é uma pena, porque eu acho que depois daquilo que ele estava contando aqui, ele voltou para a corretora de imóveis e nunca mais fez nada. Tomara que eu esteja enganado, que ele tenha feito teatro, porque ele era um bom ator. E era o sonho dele, né? Então, isso que eu estou te falando, eu tinha uma carreira de teatro? Tinha, mas eu não tinha o registro ainda. Aliás, é legal a gente saber isso. Tem muita gente fazendo teatro pelo Brasil afora e não tem registro, não é porque a pessoa não queira ter. É porque, às vezes, a cidade não tem nenhum curso que dá esse registro. A pessoa nunca pediram para ela está fazendo teatro lá o tempo todo e nunca pediram. Eu conheço uma menina em Santos, uma mulher, né? Menina naquela época, hoje ela é mulher. Ela é excelente atriz, ela podia estar em qualquer novela, em qualquer teatro, e ela nunca tirou registro. No caso dela, por grana, tá? Ela nunca teve, sempre teve empregos assim que pagavam pouco. E ela é uma atriz brilhante. Se eu puder um dia, agora eu consegui reencontrá-la no Facebook. O Facebook é bom para essas coisas, né? Eu vou perguntar para ela, não perguntei ainda. Ainda hoje, tá vendo? Tá sendo legal falar isso para vocês. Ainda vou falar para ela hoje, fulana, você acabou tirando o registro, se ela não tirou, eu vou me esforçar e, sei lá, daqui a 6 meses, um ano, eu vou dar de presente para ela. Porque ela merece. Boa atriz pra caramba e não tem o registro. E talvez isso às vezes atrapalhe, né? No interior, não. Você faz teatro à vontade sem registro. Mas se você vai
querer uma coisa grande, ganhar dinheiro, você precisa do registro. Você vai entrar num grupo do Falabella, do Fagundes, uma coisa profissional mesmo de peso, você precisa de registro. Quando eu fiz TV, eles me pediram registro. Mas foi assim, não sei se eu te respondi, cara. Cadê ele? Sumiu aqui da minha... O dele acabou caindo. Tá bom. Bom, se não respondi, depois ele pergunta de novo. Vai mandar a sua agora, Flávia? Falta a Flávia, coisa é. Coitada, não consegui deixar ela falar ainda. Pode ser. Não, eu queria saber como é que foi gravar a voz do pai do Chris. Somente aquela parte lá de onde você for, eu estarei lá. Eu fui gravar o quê? Desculpa. Tu que gravou a voz do pai do Chris, não foi? Gravei a voz de quem? Do pai do Chris. Pai do Chris? Não. É que ela tá falando do ator do Terry Crews, só que ele fez o Terry Crews em outro filme. Sim, tá. Entendi. É o dublador lá, é o Borghetti, eu acho, algo assim. Mas ele fez em outro lugar. Por isso que eu não estava entendendo. Sim. Então, troca de pergunta, aproveita e faz outra. Eu não sei se é o meu aqui, mas minha conexão está caindo o tempo todo, viu? Então não eu nem sei se no final eu respondi o que você queria saber. Na verdade, eu perguntei para você como é que foi a sua trajetória dentro do teatro antes, né, do convite, né, para você participar da dublagem, onde você participou de uma palestra e você se encantou. Eu estou te confessando, não foi muito rica, eu fiz pouca coisa. Talvez 3 ou 4 peças. É pouco, né? Se você pensar bem. Acho não. Essa dá trabalho. Até você sabe, dá trabalho. Essa dá trabalho. E quantas apresentações cada peça que você faz? Nossa, teve uma que a gente fez para a escola. No mesmo dia eram 4 apresentações. Cara, Jesus. Na época da escola, eu tinha um grupo de teatro dentro da escola. Eu fazia parte do grupo de teatro e a gente pegava alguns livros de Jorge Amado, né, para fazer, né, a reinterpretação, né, no caso de uma peça de teatro. E eu lembro de uma peça que a gente fez, que foi A Morte de Quincas Berro d'Água. Do Jorge Amado. E foi assim, a peça foi tão bacana que nós fomos indiretamente obrigados a apresentar pela manhã, à tarde, à noite. E ainda fomos convidados para apresentar a mesma peça em outras escolas. Né? Então, assim... Então, você sabe, cansa. A gente foi fazer de brincadeira e do nada aconteceu. Assim, então foi muito bacana. Mas, porque um espetáculo, quem está vendo não está sabendo. O cara quer entretenimento. Ele não está interessado se cada um ali tem registro. Se você me fizer um show que me segure a atenção, parabéns, né? Então, no interior afora do Brasilzão, eu diria que a maioria dos atores não tem registro. Até era uma coisa que talvez algum governo futuro, esse não está interessado em cultura, poderia facilitar, né, aos atores terem um registro profissional. Porque tem atores aí pelo país excelentes, eu já vi, e não tem condição de ter registro. Porque isso custa dinheiro, né? É porque o curso de interpretação, obviamente, não desdenhando do trabalho profissional que dá claro aula, que não. Mas possui um valor alto, né? Tem um custo, né? Então, é difícil, assim, para quem, de repente, está desempregado, conseguir pagar um curso de interpretação, né? Agora, o teatro amador, apesar de não ter professores, de não ter a carteira, de não ter a sala de aula, ele te ensina muito, porque todo mundo faz tudo. Todo mundo faz cenário, todo mundo faz figurino, todo mundo participa da escolha da trilha. Né? É uma coisa que, quem faz muitos anos de teatro amador e faz mesmo com paixão, fica um ator completo. Porque sabe e a gente percebe que nunca uma apresentação
é igual a outra. Nunca. E você está sempre, a cada apresentação, você está se aperfeiçoando. A mesma piada. Você está modificando. Você faz o mesmo espetáculo 4 vezes ao dia. Vamos lá, eu já fiz isso. Às 14, às 16, às 18 e às 20. Eu com 40 graus de febre. A gente fez A Idade do Sonho. A piada que funcionou... A piada, isso já faz tempo, não tinha Covid. A piada que funcionou às 14 horas não funcionou às 16. Aí você fica frustrado, cara. Porque às vezes o horário, o público é outro. É outra faixa etária, outra escolaridade. A mesma piada que aqui em São Paulo funciona na Vila Madalena, de repente não funciona em Itaquera. Então até isso você tem essas variantes, entendeu? E você tem que estar preparado para isso. Não é porque o público no Rio está acostumado com todo mundo rir que você vai perder o espetáculo. E quando o Cláudio Raia falou isso ontem. Não, ontem não. Hoje que dia é? Hoje é domingo. Hoje é domingo. É. Onde eu vi a Cláudia Raia? Foi no Serginho Grosso? Pode ser. Ela estava lá, né? Eu assisti. Você viu, né? Ela falou isso ontem sobre a piada não funcionar. Ela, tava a Sandy, tava... Tá acostumada a todo mundo rir naquele pedacinho, a pessoa não riu. Do nada. Pode acontecer. Assim como você pode provocar choro com uma cena num lugar e no outro não. O público, isso que é legal no teatro, né? Esse calor. O calor do público é uma coisa assim. E o combustível da plateia é o aplauso, né? O nosso combustível do ator é o aplauso da plateia. Isso funciona como combustível. Hoje eu vejo que é muito importante, assim, a gente, pelo menos eu, né, que comecei agora a estudar dublagem e tudo mais, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu vejo de que lugar você é? Eu sou de Brasília. Você tem um sotaque que parece de Minas, de BH. Meus pais são cariocas, mas eu sou criado aqui em Brasília. E Brasília tem o R do Rio de Janeiro, mas o S não é. Vocês não falam casca. Não, a gente fala casca. A gente puxa muito S no final das palavras. E o cara de BH fala assim. Brasília misturou tudo, né? Vem todo mundo pra cá, tá tudo certo. E como é importante, né, a interpretação na área da dublagem, né? Hoje a gente, pelo menos eu vendo o trabalho de outros dubladores, prestando mais atenção de forma mais crítica, né, o trabalho de outros dubladores, até para pegar algumas referências para poder apresentar, para ter um know-how maior, né? Como a interpretação às vezes é importante, e quanto mais você se aperfeiçoa na parte de interpretação do teatro, como facilita mais na hora de você pensar, poxa, do nada aparece um papel X e do nada você tem que se virar nos 30 e fazer. Exatamente. Então realmente é bem complexo. O dublador tem que ser um ator ágil. No teatro, às vezes, você tem 6 meses para entrar no personagem. Na dublagem, não. Na dublagem, você tem alguns segundos. Não, você tem 6 minutos. Às vezes não dá, nem menos que isso. Mas, em compensação, na dublagem, você tem algo pronto ali. Você fala, o que esse cara fez? Ele fez isso, eu vou fazer parecido. Agora o cara já criou para você, né? Eu vou tentar fazer parecido. Imitar não existe. Você não consegue ser um bom imitar. A pessoa, não, dublador não é imitador. Alguns dubladores têm esse bônus, eles têm essa facilidade de imitar. Eu sei que o Briggs é um bom imitador, o pessoal do Rio me contou. Aqui em São Paulo nós temos uns 3 que imitam bem. O Tata Guarnieri é um ótimo imitador. A brincadeira, agora na pandemia não, mas antes da pandemia, a brincadeira do Tata nos estúdios é ficar imitando os outros dubladores. Nós temos o Marcelo Pissardini, que também é bom imitador. E temos alguns que... Mas aí eu sou péssimo imitador, não imito ninguém, não sei imitar. O Marchetti é um bom imitador do Tatá. Aí fica engraçado, porque ele imita o Tatá e o Tatá imita ele imitando ele, entendeu? O Tatá fala assim, vou imitar você me imitando. Mas tudo de um jeito muito leve, isso é bacana. Agora eu vou me calar, porque se deixar eu vou
monopolizar aqui. Eu também falo demais, gente. Fala E mesmo. o meu doping é o café. Eu tomei muito café e o café me acelera. Coffee slide. Curiosidade, eu não gosto de café. Eu tomo porque preciso. Preciso para me manter com reflexo acordado. A dublagem me acostumou assim, entendeu? Para manter os neurônios acesos e tal. É o meu Esse doping. período, Enquanto for um doping legal, durante esse período de pandemia, houve um crescimento muito grande no home studio, né? sim. Como você se adaptou a essa nova realidade, né? Período pandêmico, nos trabalhos de Você dublagem? tá Como é vendo que que eu ficou? tô no home studio. Não sei se dá para você Exato. ver. Eu tô numa cabine acústica. Você já Não tinha tinha. montado antes? Não. Você montou agora? E me deu um pânico. Por quê? Eu não tinha dinheiro para montar a cabine e eu não estava trabalhando o suficiente porque eu não tinha cabine. Então eu não podia ganhar dinheiro para comprar cabine porque eu não estava trabalhando. Qual o segredo de Toshine, né? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Então eu não tinha dinheiro para comprar cabine, mas para arranjar o dinheiro eu tinha que ter a cabine para gravar, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Aí eu achei uma alma caridosa aqui, um dublador que está começando, e a outra profissão dele é fazer cabine. Ele tem um. E ele, para sorte minha, ele gosta de mim. Ele chegou nele, o fulano falou pro Beltrano, que falou pro Daguano, falou, Mauro, você tá querendo fazer a cabine? Tô, olha, eu faço. Eu falo, ô, fulano, obrigado, você é um anjo, mas olha, eu não tenho como te pagar, eu vou ter que financiar isso aí em 200 vezes. Ele falou, eu topo. Aí ele falou, como é que você... Aí ele me deu lá 3, 4 opções de cabine. Eu falei, bom, já que eu vou pagar em 200 vezes, me dá a top de linha, que eu não quero ter problema. Então ele fez ela bem revestida, com porta, com vidro, com... E ele fazendo o meu Qual, trabalho começou a girar. Eu já paguei a cabine, graças a Deus. qual é a metragem quadrada dessa cabine que você se encontra? Eu acho que é 1 metro quadrado. Um por um? Um por um. Talvez 1,20 por um, vai, que seja. Não é bem quadrado, talvez ela seja um pouquinho retangular. Mas é importante que tenha um bom isolamento, né, não ter Tem, influência mas externa. depois um cara de acústica me falou que as cabines têm mania de fazer. Aqui é vidro, ó. Aqui atrás do computador. E falou que hoje em dia os engenheiros já não estão fazendo nada com vidro. Não precisa. O vidro é uma coisa antiga para você ver quem está lá fora, para se comunicar e tudo. Quando começou a gravar, tinha essa coisa de vidro e pegou essa cultura do vidro. E hoje em dia não, o vidro não é legal acusticamente, ele reverbera. Mas ele falou aqui, a tua tá com vidro, Mauro, não precisa tirar o vidro. É fácil você mascarar, coloca uns travesseiros ali no vidro, ok. E nunca deixar nada muito quadrado, sempre quebrar as pontas, se quebrar as quinas. Eu não sabia disso, que também é melhor o som, ele dá menos ambiência se você quebra essa coisa toda certinha, toda quadrada. E Mas tá depois ótimo. E depois ainda tem gente que não dá valor ao trabalho do técnico, né? Ah, porra. Eles estudam anos, né, cara? Não dá pra você. E muitas vezes o dublador pode ser o melhor do mundo, mas se o técnico não estiver lá, Aproveitar e fazer um agradecimento trabalho. que da pandemia para cá, os técnicos estão trabalhando o dobro, o triplo. Eles têm muito mais trabalho de gravar gente por internet. Outra coisa, dá muito mais erro, porque no meio da gravação dá ruído. Eles chamam de drop, né? Deu um drop de internet. Aí você grava de novo, e eles ficam corrigindo, tal, eles tiram o ruído. Eles estão com trabalho, eles estão fazendo o que eles faziam em dobro e mais coisas. Então, muito obrigado aos técnicos de som que estão gravando a gente. Se algum vir a nossa entrevista, ela fica aqui minha gratidão. Perfeito, perfeito. E agora, Miguel, vai tu? A Flávia caiu? A Flávia tá um pouco oca. Aí eu coloco ela já na próxima também. Eu acho que ela desistiu. Eu falei tanto que ela se cansou. Não, tô aqui, tô aqui. Tadinha. Logo a pergunta que ela ia fazer não era eu, era outro cara. Enquanto isso, ela tá pensando em outra. Manda aí, Miguel, manda ver. Ok, vai lá, Miguel. Opa, bom dia, galera. Bom dia, seu Mauro, tudo bom? Bom dia.
O senhor tá no céu, né? Me chama da Mauro, pô. Eu sou velho, mas não sou senhor. Primeiro é um prazer falar com Prazer você. é meu, Miguel. Tem um personagem num jogo, eu não sei se você vai lembrar que você fez. É o Tanquente. Claro que eu lembro. É um personagem Eu muito sou o legal. rei do pântano. Eita. Isso aí, muito legal. Ô Mauro, eu queria perguntar o seguinte, League of Legends. League of Legends. Eu tenho 2 trabalhos de dublagem. Na verdade, eu tenho 3, mas esse terceiro eu não conto, porque é meio Uhum, nebuloso a história. Eu tenho tá 2 bom. trabalhos de dublagem e eu queria te perguntar, para quem está iniciando na carreira, eu já sou ator, já tenho registro, eu fiz o curso lá na do Brasil, inclusive foi lá que eu fiz 2 trabalhos, né? Mas eu queria te perguntar, como você é de São Paulo, quais os estúdios que você indica que eles são mais solícitos com o pessoal que está começando? Rapaz, quando eu comecei, os estúdios eram outros. Então, seria legal eu perguntar isso para quem está começando agora e já tá, tipo, para quem está 1 ano, 2. Eu não sei te dizer, não. Não é que eu não queira que eu esteja no mudo, é que eu não sei Aham. mesmo. Porque mudou muito. Até os cursos que eu fiz de dublagem, curso livre, não existem mais nenhum deles. Eu fiz um curso em Santos com o Silvio Navas, ele morreu. Ele é um dublador que nasceu em Santos, trabalhou nos 60 em São Paulo, nos 70 e 80 no Rio, e voltou para São Paulo nos 90. E fez um curso em Santos, que é a terra dele e a minha também. E foi esse curso que eu vi e falei, eu quero isso para mim. E depois eu vim aqui para São Paulo, fiz um curso na BKS, também não existe mais. Fiz um curso na Alamo, também não existe mais nem o curso nem a Alamo. A BKS existe o estúdio, não existe o curso. Fiz um curso na Sigma, a Sigma existe, mas o curso não. Fiz um curso um lugar chamado Time Code, também não tem mais. Então o que eu fazia era assim, nos lugares que eu fazia curso, se você perguntar para cada dublador, para cada um a história é diferente, foi mais fácil, mais difícil. Às vezes a pessoa chega no lugar certo, na hora certa, e precisam de alguém com aquela voz. E eu vou te dizer como eu fiz de chato. Eu tinha para mim, eu morava em Santos, eu vinha todo dia, eu tinha dinheiro do último emprego que eu tinha saído, né? Eu peguei fundo de garantia, incentivo e tal. E a minha profissão era vir todo dia para São Paulo visitar 5 estúdios. Mauro, você fazia isso? Fazia. Gastei tempo, energia e dinheiro visitando os estúdios. Eu chegava na hora do almoço para encontrar o pessoal saindo para almoçar. Às vezes alguém me convidava, eu ia conhecendo um aqui. Até, sabe quando alguém fala, pô, esse cara é esforçado pra caramba, deixa eu chamar ele para dar uma chance aqui. Comigo foi assim. E aí você faz direitinho, aí esse cara te indica pro outro, e você vai comendo mingau pela beirada. No meu tempo era assim. Hoje eu não sei como seria, principalmente agora na pandemia. Não sei como é que você vai fazer para visitar estúdios se você não tem estúdio para visitar. Se não estão estimulando as visitas, né? 90% do trabalho que eu estou fazendo aqui em São Paulo é remoto. Então hoje, nesse momento, pode ser que daqui a 1 ano já mude isso, as vacinas sejam um sucesso total e não precisemos mais de máscara, que possamos aglomerar. Aí pode voltar a ser como era, você visitar os estúdios. Mas hoje eu não sei como uma pessoa faria. Entendeu? Se eu estivesse começando hoje, eu não sei como eu faria. A pandemia está aí, eu não tenho como visitar os estúdios, porque eu acho importante, achava, né? Essa primeira aparição tua na casa. Tudo bem, eu sou Mauro, eu sou ator, eu estou à disposição para trabalhar. A pessoa, por educação, anota o teu telefone lá, não sei o quê. E você, no primeiro dia você se apresentou, no segundo em diante você não pede mais nada. Foi assim que eu fiz, tá? No segundo, basta você estar na casa, aparecer lá para tomar um café, para almoçar com o pessoal. Já sabem que é isso que você quer, você não precisa dizer. Esse cara tá vindo Então, aqui por quê? Porque ele quer ser escalado. eu fui num estúdio lá na Lapa, eu não vou lembrar o nome dele agora. Foi o ano Dubmix. retrasado. Dubmix, eu não lembro. E aí eu fui
Aí eu falei com o diretor, Na Lapa fiquei tem uns 8. esperando, né? Na Lapa tem bastante. Aí eu fiquei esperando, ele falou que já ia me atender e tal, fiquei esperando lá pacientemente, demorou pra caramba, tipo, uma coisa tava marcada, sei lá, 9h30, ele foi me atender 11 horas, não sei. Eles são Mas eu sádicos, né? esperei. Parece que é. Ainda bem que eu nem sei quem eu posso falar mal. Não, eu não lembro o nome, faz tanto tempo isso, faz mais de 3 anos. E aí eu Tomei muito esperei, chá de cadeira assim, cara. aí o diretor veio falar comigo, aí ele falou, aí eu me apresentei e tal, expliquei pra ele, tudo bonitinho. Aí ele falou assim, mas você tem algum trabalho? Aí na época eu não tinha nenhum, né? Aí eu falei, não, eu tô começando agora, acabei de terminar o curso na do Brasil, blá blá blá. Aí ele falou assim, então, a gente tá procurando gente que rodou por aí um pouco. Aí eu fui embora, mas eu fiquei pensando, é que nem aquele papo do primeiro emprego. Eles Fica um pedem paradoxo, né? experiência. Mas se Eles você não pedem dá experiência. experiência, você não vai ter nunca. Então. E aí o ano passado a pandemia tava forte, e eu também fiz um curso com o Falati, o Carlos Falati, você deve conhecer, né? E Ele aí tá eu na. converso. Onde ele dá curso? Na Luminous, no Senac? Não, o que aconteceu eu tive uma sorte que ele, na verdade, lá em Itaquera, é, tem uma. Eu não sei o nome daquilo ali, meu Deus. É uma tipo instituição que tem vários tipos de cursos Entendi. artísticos, né? Tudo E ligado à aí arte. um amigo meu falou assim, ó, vai ter um curso de dublagem lá na Volpe, que é uma instituição, né? Se inscreve aí. Eu me inscrevi, tinha que falar sua história, eu falei que eu era fã de dublagem, não sei o quê, e o Carlos me selecionou. E aí foi tipo um workshop de 20 aulas. Primeiro foi 10, depois ele deu mais 10. E então foi bem legal. Ele ensinou bastante coisa pra gente. O Falati é um E aí cara eu, bem completo. Ele escreve radionovela, escreve textos, escreve teatro para teatro. Ele dirige no estúdio, ele dubla, ele dirigiu na Luminous, né? ele canta Dirigia, lírico. não sei se dirige. Ele te Ele contou canta isso? lírico, né? Ele Muito falou, legal. ele falou. Ele faz bastante coisa. E aí eu converso com ele de vez em quando, né? A gente criou amizade e tal, tenho o contato dele. E aí eu perguntei pra ele como é que tava. Aí, infelizmente, ele falou assim pra mim que, pelo menos o ano passado, né? Com a pandemia, os estúdios eles não estavam aceitando muito novato. Eles preferiam pegar o dublador que já era experiente porque sabia que ia entregar mais rápido, né? E também que nem você falou E do outra, estúdio, dificilmente um tudo mais. novato vai ter um home studio, né? Então, Alguns têm, mas não é o comum. ano passado eu quase comprei. Aí eu conversei com o Júnior, o Francisco Júnior. Que Eu tem um conversei com ele no vozeirão. TikTok. Ele tem um vozeirão bonito. Eu conversei com ele no TikTok, que ele tava fazendo uma live, e eu perguntei essa dica pra ele. Eu falei assim, você indica um dublador iniciante comprar um home studio? Ele falou, cara, se você já tiver com trabalhos em vista, e você tem o dinheiro pra comprar, sim. Agora, se você tá começando e você não tem trabalho, talvez você vai gastar o dinheiro à toa. É isso que dá Só que medo, aí né? também. Então, é isso que dá medo, porque o estúdio, como você disse, ele não é barato, né? Não, não é. O home studio é um pouquinho Eu fiquei salgado. pagando vários meses. É. Então, e aí, assim, eu Esse fiquei meu aqui, ligando para nos vocês terem uma estúdios. ideia, tá? Pra vocês não ficarem viajando. Esse meu aqui custou mais de 4 mil. É isso mesmo, a média. É daí pra cima. Eu ainda comprei um Macintosh, que é esse computador que eu tô falando com vocês aqui. Porque o meu outro quebrou, o meu PC quebrou. Que hora para quebrar, né? Você tá duro e num PC morre, pifou. Então, e É a mesma aí, coisa, eu consegui quem me financiou o Mac. então, Mauro, então eu liguei em alguns estúdios e até deixo aqui a dica pra todo mundo, né? Você vai receber muito não, Vixe, infelizmente, mas tem que insistir. Só que aí eu, tipo, desanimei um pouco ano passado por causa disso. Eu falei, cara, a pandemia, eu acho que eu vou esperar melhorar um pouco essa situação, porque eu de também fato eu acho que a entendo isso. pandemia pode demorar o que for, mas uma hora passa, né? É porque eu entendo essa urgência dos estúdios, deles preferirem quem já faz o serviço do que os que são novatos, porque eles também têm prazos, né? Então a gente também tem que entender, né, que E eu o ser acredito que não humano, seja de entenda bem maldade, isso. né? É triste isso que eu vou dizer, mas é fato.
Não sou eu que estou dizendo, são sociólogos, antropólogos, humanistas. O ser humano tem uma tendência à lei do mínimo esforço. Se você acostuma a tal da zona de conforto, você não está afim de sair dali. Eu estou acostumado a chamar o fulano, o Beltrano e o Daguano para fazer para mim, e eles me dão pouquíssimo, a minha direção é quase nada, porque eles se viram sozinhos. Vai me convencer a chamar um novato. Você entendeu? É assim que eles pensam. Para que eu vou chamar aquele cara que é novato se o outro já sabe tudo que eu vou dizer? Eu não preciso nem dizer nada. É triste isso, mas é assim. Agora, claro, mesmo assim, entram pessoas, tem que entrar, não tem jeito. Então, o diretor que é esperto, ele vai colocando os novos em papéis pequenos, para ir treinando os novos para um dia, quando esses mais velhos pararem, ou morrerem, ou aposentarem, ou seja o que for, ele ter alguém para colocar. Tem que haver essa, né, essa renovação. Eu queria visitar os estúdios, mas é que nem você disse. Com a pandemia, não sei se eles. Eu Não, acredito que eles não estão você nem vai aceitando ir achar lá ninguém, ninguém vai te receber, não esquece. fisicamente. Acho que os caras não vai. Porque você No vai lá máximo conversar com ligar. quem? Você queria conversar com quem escala. Quem escala tá dirigindo em casa. Não tá Não no vai estar no estúdio, né? estúdio. Não. Esse é um É problema. complicado. Então, pensa assim, é um projeto adiado. Eu não desisti do projeto, tá? Mas ele está adiado. Daqui a X E meses eu volto a ver isso. aproveitando essa pergunta, Mauro, você acha que. Não sei se só por esse motivo de não aparecer muito novato, mas falando do âmbito ali da dublagem, você acha que tem muita voz repetida? Tipo assim, eles chamam sempre o mesmo para fazer várias coisas? Porque às vezes, como consumidor, eu Existem, tenho essa impressão, né? eu particularmente, quando dirijo, quando eu escalo, eu tento, eu já começo a sondar a escuta, quem que já está dublando bem, que não é tão famoso. Eu tento. E tento também até quem está começando papéis pequenos. Eu gosto disso, de tentar o novo. Mas, em geral, as pessoas preferem. Parece que vai dar um glamour para elas. Pô, vou escalar o fulano porque ele é um dublador glamuroso. Eu tenho pavor dessa palavra, glamour. Eu acho que a gente tem que buscar qualidade sempre. E os melhores dubladores que eu conheço, no meu ponto de vista de ver, eles não são famosos. Vocês talvez nem conheçam e fazem um trabalho de primeira qualidade. Você se surpreende. Você fala, pô, como é que pode ter um dublador tão bom, um trabalho tão bom, sem vício nenhum, sem nenhum cacuete de dublador, sem nenhum dublês, como a gente chama, né? Um jeito de falar. O jeito de falar que o dublador cria alguns vícios. E você vê a pessoa chegar lá e dar o texto dela com a melhor qualidade e não é famosa porque ela não se interessa por marketing pessoal, ela não se interessa por rede social, é um jeito que ela tem. Ela quer chegar lá e fazer o trabalho dela bonitinho. Eu posso te lembrar uma agora que é excelente e não é ligada em marketing social. Eleonora Prado. Tem outras que nem ela, vou usar só ela, tá? Eleonora Prado é um amor de pessoa, um amor de atriz, é uma puta atriz, uma puta dubladora, uma puta diretora. E não é glamurosa. Você vê muito ela em rede social, em entrevista. Alguém aqui conhecia a Eleonora Prado? Não. E ela é maravilhosa. Não. Depois que você acabar aqui a nossa conversa, entra no Google e procura ela, para você ver que trabalhos fabulosos ela Recording fez. stopped. Então, às vezes, o bom profissional, a pessoa vai pela fama. O diretor que está começando, ele quer mostrar, olha, eu escalei o dublador fulano de tal que é famoso, eu escalei, então dá uma grife pro filme que ele dirigiu. Olha como eu sei escalar, eu escalei os dubladores famosos. E às vezes não necessariamente ficou melhor do que o outro que escalou dubladores talentosos. Veja, tem gente que tem glamour e não tem talento, não tem glamour e tem quem tenha os dois também, tá? O Wendel, por exemplo, é um cara que tem talento e tem glamour. Ele é um cara que cuida bem dessa parte de rede social, né? Sempre tem um videozinho bacana dele e também é talentoso como diretor, como dublador, como empresário. O Wendel é muito inteligente, muito competente como profissional. Isso é Então, verdade. Mauro, Eu tive um professor
Ah, desculpa, Bruno, pode falar. Não, é que agora vai cair mais uma vez a sala, né? Opa. Aí eu vou fazer uma sessãozinha pra gente, aí a gente dá prosseguimento. Beleza. Beleza. Até daqui a pouco. Miúcha tá Gatinho? pedindo aqui, tá chamando minha atenção. É, Miúcha? Miúcha é minha gatinha. Vem cá, vem. Vem no meu colo, vem. Vem. Mostra ela pra gente aí. Eu gosto de gato. Eu vou tentar. Caramba. Olha ela aqui. Fala dele sim. Ah, que bonito. Sua colega lá. É, Só que essa não gosta de Cláudia, que isso aí. no meu caso, Ela tem um gosta cachorro. assim, quando eu tô deitado, ela vem no meu peito, mas eu não posso segurar, entendeu? Na verdade, Recording o in gato- progress. o gato Então, Mauro, essa Diga. parte aqui tá sendo gravada agora mais uma vez. E aí, Mauro, Ok. eu gostaria de pedir, né, aquele processo de sempre. E, se possível, mostrar os personagens que você já fez pra gente, os mais marcantes, mandar alguma fala, alguma coisa assim. Ah, falar vamos lá, sobre. então. Conhecem? Não. Leonardo. Aê! Povo de Zootopia, aconselho a todos a assistirem a esse programa. O programa do Wesker. Tem um que eu fiz, eu faço questão de dar o crédito. O Brutus, que vocês conhecem, foi outro cara que fez muito mais episódios, mas os últimos, uma regravação dos antigos e o único longa do Popeye, chamado A Procura do Vovô, é um longa 3D, com aqueles traços mais 3D. Sabe o que é traço 3D, né? Aquele mais gordinho, mas... O último que fez o Brutus fui eu. Ei, Popeye, o que você pensa que está fazendo? Acha que comendo espinafre vai conseguir a Olivia? Sai daí, Popeye! Tem o clássico, né? Alô, galera, aqui quem tá falando é o Hulk. E quem se meter com vocês, Hulk esmaga. Tem o... E o divisor de águas, né? A dublagem, a relação do dublador com os fãs se divide antes e depois do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros, mais as redes sociais, aproximaram o fã, né? Dos dubladores. Execução Aurora! São os bonequinhos que eu tenho. Eu quase comprei o boneco do Max Payne quando eu fui comprar, já tinha acabado, me deu uma raiva. Não tenho o boneco do Tankent, que você falou. Não tenho o boneco do Brock, do God of War, queria ter. Vocês jogam God of War? Com certeza. Vocês jogam o Destiny 2? Eu fiz o Zavala também. Qual que você fez com o Budok? Zavala, não é Zavala que chama do Destiny 2? Eu tô no Max Payne até hoje. Oi? Eu tô jogando Max Payne até hoje. Max Payne, né? O primeiro. É. O primeiro é clássico, né? É raiz. Os outros são Nutella. O filme foi você que dublou também? Oi? O Max Payne teve um filme, certo? Max Payne, o filme, não fui eu. E o dono do estúdio teve uma atitude decente, raro alguém ter isso. Ele ligou pra minha cara, até achei estranho, é muito difícil um dono de estúdio ligar pra dublador. Tudo bem, Mauro? Tudo bem. Eu tô te ligando porque eu tô com um filme do Max Payne aqui. Eu sei que o jogo foi você que dublou, mas no filme não vou escalar você e explico por quê. No filme, no desenho, tua voz ficou perfeita nele. No jogo. Mas no filme não vai ficar bom. É um ator com a voz leve. Não combina. Então, até para te preservar, eu não quero associar, vai ficar ruim, eu não quero... Você é um ótimo profissional, eu não quero que o teu trabalho fique ruim. Então, eu tô chamando outra pessoa. Chamou um ótimo dublador que combinava com aquele cara, que é o Alexandre Marconato, que é um ótimo dublador, é competente. Porém, realmente, a minha voz não combinaria com aquele ator.
Ele tem razão. E para sorte minha, para azar do Marconato, me disseram os fãs, eu não vi, tá? Que o filme do Max Payne ficou muito ruim, não tem nada a ver com o jogo. Os fãs se Sim, decepcionaram. o filme é Então, horrível. ainda bem que eu não fiz, então, né? Ainda bem, você deu sorte. E que Inclusive, mais que eu posso falar? Assim, pessoal, quem gosta de The Walking Dead, eu dublei o Abraham. Quem gosta da Família da Pesada, eu faço o médico da família lá, aquele médico com cara de pau. Quem gosta do American Dad, daquele desenhinho lá, eu faço o diretor da escola. Esses desenhos dessa turma da Fox, né? Que a Família da Pesada, o American Dad, os caras são muito loucos. Não tem preocupação nenhuma com ética, com ser politicamente correto. Mas são engraçados, eu devo reconhecer. É por isso que é tão bom. Oi? Mas é por É isso que desenho é tão adulto, né? É despretensioso, na verdade. Eu acho que sim. Acho que é. Também tem uma série, pouca gente conhece, mas alguns conhecem, série de vampiro, Van Helsing. Passa acho que Muito boa. É. eu dublo também um cara lá, o Július. Não sei se alguém lembra do Eu Július. Lembra, né? Lembro. Um personagem central ali, tá no núcleo de 10 ali. E quem mais? Tem tanta. Naquela série da Globo Scandal, que passava na madrugada. Eu sei qual é. Sabe qual é? Eu dublava o pai da mocinha. Jogada com o Eduardo. Saiu do ar, né? Eu acredito. Não tá mais agora. E um monte de coisa que às vezes os fãs vão lembrando que eu não lembro. No desenho do. O Z não fez também? Oi? Você percebeu Oi? uma ponta que o Z não fez? Eu não ouvi. Se falou 2 vezes, eu não ouvi. Você também fez uma ponta no Dragon Ball Z? Fiz várias. Mais de uma. O Rei Vegeta, o Rei Cutelo. Que mais? No próprio Cavaleiro do Zodíaco eu também fiz o Algerti de Hércules, né? E por aí, naquela série para TV, passou na Globo e na Fox há 24 horas, eu fiz o vice-presidente da República também. Que toma o presidente fica doente, o vice assume. Enfim. Você também fez uma ponta no La Casa de Papel, quando fazem a reunião dos militares e tal. Você fez um militar lá também, uma ponta lá. É verdade. Fez o Rick lá do Trato Feito. É. O Rick. Aquela série lá que o cara vende a casa de penhores, né? Esse é o herdeiro do Guilherme, né? O Guilherme não pôde fazer mais, eu peguei. Como o Abraham também, do Walking Dead, também era o Guilherme, eu peguei. Às vezes tem isso na dublagem, você herda, né? A pessoa não pode fazer mais por um motivo qualquer e você acaba fazendo. Outra ponta que você fez também foi no jogo Star Wars, Jedi Fallen Order também, você fez a voz de alguns Stormtroopers também. Você me lembrou do Star Wars Rebels, o desenho. Eu dublava o Zeb, adorava aquele desenho. Adorava. Vocês chegaram a assistir? Eu assisti. Star Wars Rebels. Muito bom, eu não sei porque aquele desenho não teve muita mídia, não teve muita propaganda. Desenho muito bem feito. Né? E o Hulk, os agentes Smash, né? Os Vingadores, as participações do Hulk nos desenhos do Homem-Aranha, as participações. Eu vi com frequência. Ainda tem, né? Tem. Ainda tem não sei se é Netflix ou o Globoplay. Uma dessas aí ainda tem. No jogo dos Vingadores, o último jogo que saiu, se não me engano, foi você que dublou também o Hulk. Vingadores eu fiz o Hulk também. Assim como no jogo do Cavaleiros eu fiz o Camus. No jogo do Naruto Ultimate Ninja Storm 4 fez o pai do Gaara também. Eu dublei também alguém, né? Foi A maioria eu não lembro, eu vou confessar pra vocês. Em filme assim, eu dublei o Morgan Freeman já umas 3 vezes. Quem dubla mais ele é o Márcio Seixas e o Antônio Moreno. Mas às vezes os dois não podem, já sobra pra mim. Naquele filme
Invasão à Casa Branca, eu dublei o Morgan Freeman. Teve Não sei se vocês viram. Teve aquele demônio também no Invencível. Fez o demônio lá também, Dark Blonde, algo assim. Verdade. Você tem memória boa. Foi, é verdade. Eu vi recentemente, eu lembro do Invincible. No Naruto Olha que clássico. cachorrinho você chegou a- fofo, né? Eu já tinha visto, mas não tinha desculpa. falado ainda. Como é o nome Meu dele ou cachorro. dela? É ele, Chocolate. Chocolate, uma graça. Eu também cantava como do Manda-Chuva, não foi? Manda-chuva adoraria ter feito. Não fiz, não. Eu sei que teve algumas pontas que você fez o pai do Choji também no Naruto. Agora não lembro se foi no. Se eu não me engano, foi no clássico. Naruto clássico fez o pai do Choji também. Em algumas pontas. Eu fiz do. Como é que chama aquele. O anime eu fiz tanto. Um gato preto e a Yanomami. Como é que chama? Um gato preto que falava e no fim ele não era um gato, ele era uma moça que tinha se transformado em gato. Yoruichi, pode ser? Yoruichi. Não lembro. Do Bleach. Isso! Você lembrou? Agora sim. Você fazia a voz do gato quando ela era transformada no gato. Exato, tá vendo? É bom ter alguém com memória aqui. Você fez também. Fez duas pontas também com Cavaleiros do The Lost Canvas também. Teve duas pontas lá. Teve um Blast E um dos filmes que eu mais gosto de ter feito, quando às vezes eu vou e me perguntam o que você mais gostou de fazer na vida, eu falo, é uma coisa que ninguém viu. Deixa eu ver se eu acho aqui, até para contar para vocês. Que um fã achou e me mandou. É um filme francês, uma comédia francesa. E eu fiz esse cara, uma história simples. O cara mostra como é possível você, com uma história simples, fazer um filme bom, fazer um roteiro bom. A história é a seguinte, nem vou dar spoiler para vocês, porque a história é simples. O cara compra um disco num sebo, num sábado de manhã. E tudo que ele quer é chegar em casa e escutar esse disco. Acontece tudo naquele sábado e ele não consegue ouvir a porra do disco. Caraca, Quer ver? eu não vi. Mas é uma comédia fantástica. Eu vou falar para vocês, vocês procuram. Podem vir porque o filme é bom, independente de ter sido eu que dublei ou não. O filme é bom. O que eu fiz para merecer isso é o nome do filme. Dá para enxergar? Dá sim. Dá pra enxergar. Vocês acham aí em alguma desses, não sei se é internet ou na Amazon, o ator que eu fiz, quer ver o nome dele é Christian Clavier. Deve ser Clavier, né? Francês. É esse grisalho aqui no meio. Uhum. É muito Inclusive, bom, gente. o Terry Nunca vai ter mídia um filme desse, não é um blockbuster, não é um filme campeão de audiência, acho que nunca vai passar na TV aberta. Mas é uma comédia para quem você que gosta de cinema, para quem gosta, é maravilhoso. Inclusive o Terry Crews você fez no Hackman, né? Que é o personagem que é o ator que a Flávia falou, Terry Crews. Também teve uma ponta em Fullmetal que eu lembro. Fiz também. Metal Só não pergunta qual é, mas fiz sim. Tanta coisa. Eu fiz. Qual é o desenho que aparece o Dom Canonge? Eu fiz o Dom Canonge também. Dom Canonge? Pode ser Naruto? Eu acho que não. Naruto tinha Dom Canonge? Eu não me lembro, não. Se você procurar no Google, você acha o Dom Canonge. Aí não sei onde que ele apareceu. No Bleach? Bleach. Ele era um. É do Bleach, esse Shinigami. personagem é muito engraçado, cara. Esse aí é muito engraçado. Eu ria É muito. muito engraçado. Ele era um farsante que ficava, tipo, na cidade, assim. Eu Isso. não assisti a versão dublada ainda, mas ele era bem engraçado, esse personagem. Ninguém perguntou, mas a cena que eu mais ri dublando, que para dublar eu ria muito, tive que até parar para dublar, foi a cena que eu fiz no Família da Pesada, num episódio que ele faz exame de próstata no Peter Griffin. Não sei se vocês viram esse episódio. Tem no YouTube, eu já procurei que tem. Põe lá, Família da Pesada, próstata, que aparece.
cara é muito louco. Eu falei, quem que ia ter uma ideia de colocar no desenho animado um cara ali na maca do médico e mostra ele examinando, ele mete o dedo. Eu falei, Jesus, amado, eu comecei a rir. Eu falei, os caras são muito loucos, né? Colocar uma cena dessa no desenho animado, você fazer exame de toque de próstata. E o Peter Griffin viaja, ele surta, ele acha que o médico não colocou só o dedo, ele acha que o médico se aproveitou dele. E o episódio é esse, ele vai para o conselho médico, para o juiz, reclamar, acusar o médico porque o médico abusou dele. Recording stopped. Esse episódio foi muito legal. Enfim, Flávio. É isso, pessoal. Façam suas perguntas aí, senão eu vou falando aqui, vocês não perguntam mais nada. Só falta a sua pergunta, Flávio. Manda ver. Qual foi o personagem mais marcante que você fez e como foi fazer isso? O mais marcante acaba sendo o mais famoso, né? Foi o Camus de Aquário. Ah, sim. Como foi fazer isso? Foi com medo. Medo porque eu sei que os fãs de Cavaleiros são fanáticos. São mesmo. Falei, vão me espinafrar, mas eu preciso trabalhar, né? Fui chamado. E eu tenho certeza que o Walter me aprovaria. O Walter era meu amigo. O Walter me recebeu muito bem na dublagem. No Alma de Ouro você participou também? Oi? No Alma de Ouro você participou também? Participei. Ah, sim. Participei. E foi com medo. Eu te confesso que eu fiz assim, putz, eu tô pegando o carro andando, né? Todo mundo tá aí já, eu sou novo, eles vão me atirar a pedra. Não, ficou muito bom. Mas eu tive sorte. O pessoal gostou, graças a Deus. E eu nem tentei ver o que o Walter tinha feito, tá? Eu confesso. Falei, eu vou do meu jeito. Se eu tentar imitar, vai ficar pior. Aí vai ficar mais caricato. Eu fiz do meu jeito e, pra sorte minha, ficou parecido. Sem eu tentar imitar. Nem dá pra ver a diferença. Ficou muito Esse bom. foi o mais marcante, porque o Camus é a série mais marcante, né? A Cavaleiros. É. Mas você vê, não foi o trabalho mais difícil. O mais difícil, esse que eu fiz do francês aqui, foi muito mais difícil. Então você vê, às vezes o mais difícil não é o que tem mais fama, né? O que tem mais fama, às vezes, é um negócio que nem foi tão difícil. Para dublar, o Camus não foi difícil. Foi difícil o medo, que eu dublei com medo, mas o trabalho do Camus em si não exige muita coisa como esse francês exigiu. Esse francês, ele fala muito rápido, emenda uma fala na outra, muita quebra. As quebras na dramaturgia que dão a riqueza, né? Você está indo num caminho, você lembra outra coisa e se muda a inflexão. Isso é muito legal em dramaturgia. Mas foi o Camus, o Hulk também, né? Que são os dois, no fundo, são os dois mais famosos. Tem o Pumba também, né? Oi? O Pumba, do Rei Leão. O Pumba é o meu xará, é o Mauro. Ah, É o sim, Mauro outro Ramos. Mauro. É o Mauro Ramos. Ah, tá, Talentosíssimo, Mauro. Gente finíssima. Um cara simples, um cara inteligente, competente. É outro que também não é arrogante, ele era muito na dele. Gosto muito do xará. Lembrando agora, você também fez algum momento Lex Luthor, não foi? Tô vindo aqui pensando. Fiz. Fez o Lex Luthor em algum lugar, só não lembro qual foi agora. Pode ter sido. Tem tanta versão do Lex Luthor, né? Bem, você fez sim. Porque o Lex Luthor que eu lembro é o do Rio. Mas pode ter tido algum episódio aqui em São Paulo, não sei. Acho que foi em desenho. Foi em desenho. Acho que foi algum desenho. Foi em desenho. Pode ter sido, pode ter sido. Lá nisso, o dublador lá do... que você tinha comentado lá do Rio, do Bruce Willis, é o Borghetti. Borghetti, excelente dublador. Mas ele não combina com... não parece nada com o D'Amato. O azar dele é esse, né? Os que não gostam dele no Bruce Willis é porque ele não parece com o D'Amato. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só que as pessoas estão acostumadas com aquela voz pro Bruce Willis. O Cowboy Bebop Porque- foi você, não foi? Oi? Você participou do Cowboy Bebop, não foi? Não sei, participei. Quem tá com o Google aberto aí é o Acho nosso que amigo foi Bruno. 98 para 99, se não me engano. Pode ser. Já tava por aí. Tem anos e anos de trabalho que nem lembra, né? Às Tem muita vezes. coisa pra lembrar. Por baixo, 1000 personagens por ano, no mínimo. Caraca. Você só lembra dos grandes mesmo, pois é. Às vezes eu tô vendo um filme e tem uma pontinha lá, eu ali. Né?
Eu nem lembrava de ter Deve feito. ser muito Acontece engraçado. Na verdade, eu Uma- acho que você fez uma participação, você fez um personagem num filme de lobisomem e vampiro, é aquele o Anjos da Noite. Você, acho que a sua voz era que fazia de um lobisomem que era negro, que ele era um escravo, que era o braço direito do Lúcio, uma coisa assim, não era? Eu lembro de alguma coisa assim, pode ser Eu sim. tô lembrando aqui, É, essa voz dele é muito marcante num ator negro, um grandão forte. não é o caso de vocês, tá? Mas às vezes eu vou no evento e o fã cobra. Pô, mas você não sabe as falas dele? Eu falo, você é fã da série. Eu só dublei o meu personagem. Assim como eu sou fã das as séries que eu sou fã lá, que vocês nem eram nascidos, Ginny é um gênio, a feiticeira, os Flintstones. Já, Como eu assistia muito, eu sei a fala de todos, alguns Gene Gene eu episódios, assistia. né? Mas o dublador em si não deve saber, porque ele só dubla o personagem dele. Nem sempre o dublador assiste a série que ele dubla. Às vezes não dá. Você não sabe em que canal passa, você não sabe o horário, você pode estar trabalhando naquele horário. Você tem família, você trabalhou o dia inteiro naquele horário, você está com a família, a tua mulher vê outra coisa, entendeu? Então, é tudo diferente. Nem sempre a gente assiste aquilo que a gente dubla. E o fã vê. E o fã acha que a gente sabe também. pois Mas a é. gente não sabe. Você tava comentando aí, eu tava lembrando a voz também. Teve o pai do Max, né? Max Steel. Bem lembrado. Também herdei do Walter, Desenhos esse. da Mattel, aquele Max Steel clássico verde. Jefferson, Esse o nome mesmo. dele. Beleza. Também herdei do Mauro, Walter Santos. Mauro, eu separei umas perguntinhas aqui. Acho que umas Vamos lá. perguntinhas rápidas que eu acho que é curiosidade, acho que também do pessoal. Vamos lá. Coisa rapidinha. Você gosta de assistir o que você dublou? Gosto. Mesmo que me Gosta. incomode, que eu veja que tá ruim e tal, eu gosto de ver. Porque você aprende quando você vê. Você vê Você você fala, ó, isso mesmo, eu né? tenho que evitar. Não, aqui, olha aqui como. Um dia, é gostoso quando eu vejo uma coisa e eu mergulho. Falo, olha, eu era novato aí e fiz muito bem feito. Legal também, acontece às Legal, vezes. legal. Outra pergunta é... Bom, eu sei que você dublou bastante, mas eu não sei se você gosta, né? Você gosta de dublar anime? Gosto. Eu não entendo o anime, tá? Te confesso que até hoje, por exemplo, não entendo Cavaleiros do Zodíaco. Já sentei com alguns fãs que me explicaram por cima, mas eu não entendo no detalhe, tá? Bem porcamente eu entendo o meu personagem, que alguém tentando explicar como ele é, que ele é o mestre do yoga, né? E que tem aquela coisa de honra, né? Tudo isso eu entendi. E foi em cima desse caminho que eu construí, que eu fiz a dublagem. Mas eu Certo. gosto. É porque anime tem... Acho que a maioria aqui do grupo aqui é fã de anime também. Uma coisa que eu não gosto, infelizmente eu fiz muito pouco, é filme erótico. Não acho graça nisso. Na boa, não acho graça. Acho que isso tudo devia ser. Olha, eu tirando o trabalho do dublador. Devia tudo ser legendado. Outra pergunta aqui é... Antigamente tinha... Oi? Antigamente tinha muita... Acho que tinha muita censura, né? E hoje tá liberado mais palavrão. Como que vocês, dubladores, lidaram com isso? Vocês ficaram felizes de poder falar palavrão? Acho que a maioria de nós ficou porque era uma censura besta. A gente já achava, pô, cara, é você, diretor, aí que está censurando, o cliente nem vai ligar. Porque às vezes acontecia isso. Como o diretor, que era um diretor antigo, e da época dele era tudo proibido, ele tinha medo de liberar e de depois voltar. Porque quando volta para você refazer, o diretor leva uma bronquinha. Pô, você deixou passar isso, cara? Agora vai me dar despesa, vou ter que chamar o dublador para vir aqui de novo e tal. Agora com a pandemia nem tem mais isso. A pessoa faz o refazimento em casa, não tem despesa extra. Mas mesmo assim é um atraso, né? Eu fiquei de entregar esse filme dublado tal dia. Se tiver um monte de refazimento, eu vou ter que atrasar um pouquinho.
Então o diretor tinha medo de levar bronca, então ele preferia não correr o risco. E às vezes o cliente preferia que não tivesse palavrão. E aí eu ficava puto. Um dia um cliente me explicou. Ele falou: Mauro, se coloca no meu lugar. Se eu não colocar palavrão, eu posso vender esse filme para passar na sessão da tarde. Vai ser exibido para 5 milhões de pessoas. Se eu colocar palavrão, eu tenho que colocar à noite. Vai ser exibido só para 100 mil pessoas. Aqui eu ganho mais, aqui eu ganho menos. O que você faria? Tá certo. Eu Se sabia você não disso, colocar mas o faz palavrão, sentido. faz todo sentido. Se você Faz não sentido. coloca o palavrão, você atinge o público maior. Porque ninguém vai deixar de ver o filme porque você não colocou o palavrão. Mas alguns vão deixar de ver porque você colocou. Eu sei porque Mas meu pai hoje era mudou moralista. muito, né? Mudou. No Netflix, por exemplo, Não, tudo tem Netflix, palavrão agora. acho que ainda tem alguma restrição na TV aberta, só. Inclusive, Mauro, eu lembro da Zodiacon, né? Quando você tava lá, que você comentou da história do Hulk, né? Do Hulk, do Hulk, né? Que ele Odeio. falava uma coisa assim, né? Ah, agora Hulk eu odeio, não sei, uma coisa assim. Eu tive que regravar. Eu não podia falar odeio. Teve que ser eu não gosto. Nossa. É coisa da Disney, né? O dublador tem que pensar o seguinte: tem dublador que viaja, ele acha que o filme é dele, não é. O filme não é meu. É como você vai pintar a casa de alguém. O dono da casa é o sujeito, ele está te pagando para você pintar nesse tom de amarelo. Ah, mas esse amarelo é feio. Querido, eu estou pagando, você não quer, eu chamo outro. Então nós, dubladores, temos que fazer com aquele texto lá. Nós não somos donos. Não quer, chama outro. Então o filme não é seu. Se o cliente prefere assim, ele tem direito, o filme é dele. Você não é dono do filme. Você é só um profissional que foi pago para fazer parte desse filme. Mauro, Exatamente como veio na sua casa o pintor, o eletricista, eles não são donos da sua casa. O cara que veio para assentar o ladrilho, né? Fala, desculpa. Aproveitando esse ensejo, essa mesma linha, você, enquanto um dublador já de renome, já bem conhecido, você tem entrada, assim, você tem abertura quanto à direção de um trabalho seu, de dar alguma sugestão, de alteração de fala, já aproveitando esse mesmo Sim. tópico mesmo, né? Porque às vezes assim, o dublador ele estuda, né, o personagem para fazer um bom trabalho. Com a maioria dos dubladores, dos diretores, eles já me respeitam. Tem uns que, mesmo sendo mais antigo, eles precisam mostrar hierarquia. Então eu sugiro, você não acha que isso aqui ficaria melhor? Eu sempre ponho um que tal, né? Que tal se a gente trocasse por isso? Nunca eu imponho. Eu sempre proponho, sugiro, né? Para nunca parecer uma coisa autoritária. Ah, isso aqui tá assim assado, você se incomoda se eu trocar para assim assado? O cara, não, Mauro, boa ideia, legal, põe aí que fica mais legal. Alguns não, alguns falam, não, Mauro, não dá, porque eu prefiro que você deixe como tá aí. Ok. Ali no estúdio a última palavra é dele, é do diretor. Né? Você tem o direito de ir embora. Já aconteceu, comigo não. Mas com colegas, já, assim eu não gravo. Largou o fone de ouvido e foi embora. Nossa. Pediram para ele errar um português. Ele falou, gravar com português errado. Esse tipo de erro, não lembro qual era. Tá? Alguns erros a gente erra, a gente não liga. Ele falou, esse tipo de erro aí eu não gravo. E foi embora. Caramba. Você é um amante de estudar a gramática portuguesa. Como é que E às vezes não. Esse mesmo ator, eu tenho certeza que se o personagem dele fosse um personagem de baixa escolaridade, que falasse as coisas erradas, né, que falasse nós vai, ele falaria. É que ele achou que não cabia aquele erro ali. E o diretor preferiu manter o erro por ignorância, porque o diretor não sabia qual era o certo. Hoje tem o Google, né? Mas tem que ver que há 20 anos não tinha Google. Às vezes o diretor trabalhava com um dicionário do lado, uma enciclopédia. O bom diretor não tem vergonha de dizer, eu não sei, peraí, deixa eu consultar. Agora, o arrogante, ele não admite que ele não sabe. Eu dirigindo várias vezes. O cara, Mauro, isso aqui não seria assim assado? Eu falo, olha, eu vou confessar para você, eu não sei. Você sabe? Eu, Mauro, sei, Mauro, eu faço curso disso. Ah, então eu vou na tua. Confio em você. Não vejo problema.
Assim como várias vezes vários diretores confiaram em mim. Mauro, você tem certeza? Eu falei, tenho. Pode ir na minha que eu ainda li isso ontem e tal, e fiz. Então isso vai muito do jogo que você tem com o diretor, da confiança. Tem os babacas. Mesmo errado, eles querem impor a verdade. Sempre tem. É. Dublar ou dirigir? Qual você prefere? Oi? Dublar ou dirigir? Qual você prefere? Dublar. Eu sinto falta, às vezes, de dirigir, porque varia, né? É como se eu te perguntar, pizza ou churrasco, qual que você prefere? Aí você vai falar, por exemplo, churrasco. Aí você fala, ok. Mas isso te impede de vez em quando você querer uma pizza? Não. Eu gosto de dublar, mas de vez em quando dá vontade de dirigir, entendeu? Eu adoro fazer essas metáforas, né? Uma direção tão ruim ao ponto de vocês, nossa, eu vou desistir desse trabalho porque essa direção tá uma merda. Já aconteceu. Já, assim, sabe, você fecha os olhos e fala, calma, Mauro. Você vai, essa raiva vai passar. O que a pessoa tá pedindo tá errado, mas não é um erro tão ruim assim. Podia ficar melhor do jeito que você falou, mas do jeito que ela quer também não tá ruim. Ela só quer mostrar força. E você vai. Já teve vezes que você, sabe, para tudo e começa a virar um embate entre você e o diretor. Em cima dessa pergunta que o Vitor fez, o que você acha que foi mais difícil para você, Mauro? Você lidar com diretores difíceis ou quando você estava dirigindo, lidar com dubladores difíceis? Olha, os dois jeitos são difíceis. Quando você lida com o dublador é chato porque você sabe que quem manda é você, quem bate martelo é você. Mas você também não quer parecer aquilo que você abomina, que é um diretor autoritário. Mas eu já tive que fazer isso com um dublador antigo, hein? Experiente, mais tempo que eu. Se eu tenho 20 e poucos, ele tem 50 de dublagem. Ou um pouco menos, talvez. E aí, ele ia dublar e tinha uma coisa... Eu tinha visto já o filme, né? Eu falei, olha aí, ele peraí! Fique quieto, deixa aqui que eu ensaio aqui. Mas olha. Fiz isso. Assim mesmo, para mim, eu, diretor, ia dar uma dica para ele, porque era pertinente. Uma vez eu falei pro técnico do meu lado, ele acabou de deixar de ser réu primário. Na próxima ele vai preso. Sabe essa coisa da lei, a primariedade, a primeira vez você... Aí na próxima eu fui falar, olha, fulano, aí, fica quieto, deixa que eu dublo. Eu levantei, cara, com a voz que Deus me deu. Fica quieto é o caralho. Desculpa, gente. Fica quieto é o caralho, porra. Eu tô querendo te ajudar e você não escuta? Escuta aqui, cacete, eu tô mandando. Agora não é com você, agora é como eu quero. Muda esse texto aí, assim, assim, assado. Ele mudou, foi embora, assinou um negócio. Ele não esperava, porque eu sou uma pessoa muito doce. Muita gente, a minha ex-mulher falava isso pra mim, me dou bem com ela até hoje. Quem vê você doce assim, não imagina que você fica bravo também. Você é muito gentil e tal, mas, pô, tudo tem um limite, né, gente? Pois é, tudo tem um limite. Eu tratando a pessoa com carinho, com educação, com profissionalismo, e ela me tratando que nem cachorro, eu não trato o cachorro assim. Fica quieto, eu não trato ninguém assim. Sabe, limite-se a... Foi mais ou menos isso que ele falou, limite-se a ficar aí quieto, fiscalizar os 5. Não. O diretor não é fiscalizador, fiscal de 5. E pelo jeito isso acontece mais com quem é mais velho de casa, né? Você não tem esse problema com o novato, né? O novato em geral tem mais medo, né? Então ele tá pisando em ovos ainda. Mas já aparecem os novatos arrogantezinhos, viu, às vezes. Tem a ver também com a antiguidade também, né? A pessoa, quanto mais antiga assim, no ramo de trabalho, ela tendencia a achar que sabe mais. E vai se sentindo dona, né? E aí, isso é um negócio horrível para nós. Nós temos que ter sempre esse autopoliciamento. Nós não somos donos. Nem dono do estúdio é dono. O dono do filme é o cliente. É o Warner, é a Disney, é a Fox, é o estúdio. O estúdio também não é dono. O estúdio está sendo pago para dublar.
Tá vendo? Claro, ali naquele momento, ele colocou um diretor, que o diretor é quem assina aquele treco. Então, ele que está mandando ali. Naquele espaço fechado, ele, o diretor, que manda. É ele, Mas pois também é. não vamos no filme. Todo Mas se o decidido diretor dele. também está obedecendo, vem uma recomendação, olha. O cliente, ele quer que mantenha essas palavras, ele quer que não diga essas palavras, como a Disney, né? Que não queria que o Hulk É. falasse odeio. O diretor me falou com educação, eu achei, tá certo, o filme é dele. Mauro não usa odeio porque a Disney não quer. Ok. O filme é deles, gente. A gente tem que ter essa humildade. Eu não sou dono do Hulk. O Hulk é da Marvel, é da Disney, E não é meu. tem dublador, como você falou, que tem a Lamour. E Lamour acha que o filme é dele. Então, o dublador Pois é. é. Pois é. Isso que a gente Não é tem que assim. ter esse autopoliciamento, de se policiar para você não achar que você é o dono o rei da cocada preta. Pois é. Ainda mais se, como o Victor falou, né? Os dubladores de casa, que estão aí há muito tempo. Que fazem grandes vozes e tudo mais, né? Pelo amor, como você disse, aí deve ser difícil de lidar com pessoas assim. É difícil. Difícil, Alguns mas dubladores também, aqui no meio, eles são conhecidos por causa disso, que é difícil trabalhar com eles. né? Já ouvi Entendeu? Então, alguns às vezes, rumores. você chama o outro fulano que nem é tão bom ator quanto ele, mas faz um trabalho honesto, mas que não vai te dar atrito, não vai dar treta, né? Mas você prefere trabalhar assim do que com uma pessoa top de linha, mas que também Você, arrogância. em geral, Claro. você prefere alguém que una tudo. Que é um bom ator, mas não é arrogante, que saiba fazer o jogo do... Porque, pô, os dubladores que dublam com a minha direção sabem que eu jogo, entendeu? Opa, você tem alguma ideia melhor aí? O que você acha? Eu, Mauro, não, acho que ficaria melhor assim, ó, vamos na tua. Não tenho problema de aceitar a sugestão. Só se a sugestão do cara mudar a história, aí não dá, né? A história quer contar uma coisa, o cara vai na contramão e muda a história, não dá. Né? Então, Ou, Mauro, Não dá. fala, se ela Então, ferir a aí- recomendação do cliente, diga. então essa Uhum. sessão aqui já vai acabar. Acredito que a gente sobra mais uma agora que é para fazer o encerramento, as despedidas, né? Para fazer a gravação. E então, acredito que é só isso. Vou abrir a próxima sessão e mandar o link para todo mundo e aí a gente encerra tranquilo, Beleza. até para não ocupar tanto tempo do Mauro assim. Claro, além do Santuário, na verdade, né? Que foi o filme em 3D, 4D, algo assim. É o computadorizado. Eu nem tinha reparado. Eu só reparei mesmo no jogo. Mas aí quando chegou no filme, eu falei, essa não é a mesma voz do jogo? E assim foi. Eu não tinha nem reparado. Beleza. Pronto, vamos começar a gravação aqui de novo. Recording. Recording in Beleza. progress. Enfim, pessoas, esse aqui foi o bate-papo com Mauro Castro. Eu agradeço a presença de todos, inclusive especialmente a do Mauro, que assim nos cedeu esse tempo maravilhoso, né? E de verdade Pois foi é. fenomenal. Eu é que agradeço o carinho de vocês, a presença. Eu já falei aqui hoje, eu vou repetir, nunca é demais. O nosso combustível, o combustível do artista é o aplauso. E vocês estarem me dando atenção, perguntando, me dando carinho, mostrando que curtem o meu trabalho, é um carinho, é um combustível enorme. É uma coisa que faz a nossa profissão valer a pena. Eu agradeço profundamente. Vocês me acham no Facebook, eu sou o único Mauro Castro Salles. Eu tenho um site também, mas ele está fora do ar, está em manutenção. Então me acham no Facebook, lá a gente vai batendo papo, respondendo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Recording stopped. E eu tô aí. Obrigado a vocês, a Flávia, ao Victor, ao Eduardo, ele aí, no meio da tela. Eu não sei qual é o Pois. algoritmo que faz isso aí, que vai mudando quem está no meio da tela. É automático isso? É automático. Acho que sim. É automático. Então é isso, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta final, eu aqui só posso mandar o meu abraço para vocês. Obrigado mesmo, tá? Pela paciência, pela audiência. O Wesker sempre carinhoso comigo. Sempre me mandando coisas lá de... Ele me descobre em algum filme, algum desenho, ele manda para mim. Mauro, É. eu queria dizer, agradecer, né, por estar cedendo esse espaço
São valiosos para a gente. Particularmente, eu queria dizer que eu me inspiro muito na sua voz, no seu trabalho. Você é uma referência. Puxa, obrigado. Para mim mesmo, assim, você é uma referência. O teu timbre de voz, os teus trabalhos assim, são cheios. Obrigado mesmo. Você não sabe como é gostoso ouvir isso, cara, sabe? Saber que alguém presta atenção no trabalho e não no glamour. Porque eu não me julgo e nem quero, não é isso que eu busco, né? O glamour, não invisto muito nessa área. Mas que bacana que alguém reconhece, né? Que alguém procura isso. Sim, foi um prazer. Prazer conhecer aqui. Continuar a perseguir esse sonho, né? Que é o da dublagem, né? É graças a pessoas. Persista, resista, mas não desista. Não deixa ninguém destruir teu sonho. Você tem direito. E como eu te falo, na dublagem eu vi pessoas começarem em todas as idades, até com 70. Sempre tem, entendeu? Tem que ter essa paciência na hora de entrar. Mas é possível. Pois é, então, Mauro, queria só de me despedir aqui. Foi um prazer conhecer você. Você é realmente um cara muito doce. Muito legal conversar com você. Obrigado pelas dicas também lá do curso de teatro. Com certeza eu vou fazer, vou lembrar de você quando eu terminar o meu curso de locução. Você é uma pessoa muito boa, Mauro. É um profissional melhor ainda. Eu agradeço. Obrigado mesmo, gente. Hoje eu vou passar o dia emocionado, sério mesmo. É muito gostoso receber isso. É mesmo, não é clichê, é gostoso. E o Mauro for lecionar um curso de teatro para então, Opa! Eu também. Opa! Aliás, eu leciono, não falei aqui, não deu tempo, mas eu leciono dublagem também. Fria, não tenho curso nenhum. Eu vou começar semana que vem ou a outra, dando aula de dublagem remota, pela Dublemix do Rio de Janeiro. Oh, que legal. É um estúdio do Rio, mas está me pagando para isso. Me chamaram, achei muito legal lembrarem de mim, né? Claro, profissional. Pessoal, né? muito legal. Muito bom. Eu acho que não como esquecer, mas enfim, né? Eu sou suspeito para falar. Obrigado, cara. A gente vai se falando, a gente vai criar um vínculo de amizade aqui. Eu gostei de vocês todos. Acho que dá pra gente continuar esse papo, né, no dia a dia. Com certeza, com certeza. Não tem que acabar aqui. Não precisa acabar aqui, né? Aliás, aqui é só o começo de tudo, né? Tomara. Tá bom, gente. Uma boa ter no dia a dia também. Eu acho que o Bruno teve algum problema. Ele deve ter caído, Bruno. Pois é, não tá aqui, Ainda né? fiquei enrolando para falar sobre ele, né? Ele caiu. A luz dele caiu. Aí ele mandou mensagem aqui para mim. Mas eu queria ser muito grato a ele, porque tudo que ele acha meu, assim, pontinhas que ele viu num desenho, num filme, ele manda para mim um trechinho. Ele filma com o celular e manda. Eu lembrei. É muito gostoso isso, sabia? Kevin Verbrugge, o papel que você fez, que eu adorei, é que você fez a dublagem dele, que eu adorei, foi o Reis. É verdade. Eu fiz um negocinho para ele, é verdade. Ele tinha comentado. Muito legal aquilo, é verdade. Foi assim que eu conheci ele. Ele pediu para mim, muito humildemente. Falei, claro que eu faço. Pois é. Eu não ligo de fazer as coisas gratuitamente, desde que eu tenha tempo, né? Não vai me tirar serviço. E desde que a sacanagem que a gente não gosta é que alguém vai ganhar em cima de você. Tipo, eu faço de graça, o cara pega a sua voz e vai ganhar em cima do outro. Bom, se ninguém vai ganhar, eu topo não ganhar também. Agora, se alguém vai ganhar, dá um cala-boca pra mim também, né? Dá um faz-me rir. Nada mais justo. Né? Então eu não cara, ligo de fazer trabalho voluntário, assim, de fazer para mim mesmo. Acho até fã. gostoso. Pois é, assim incentiva a ter mais dubladores no mercado. É uma área competitiva, né? Como você já disse. Incentivo desses. Além de ter mais dubladores, ter mais pessoas que falem bem da dublagem por aí. Isso é importante também. Pois é. Porque a dublagem brasileira já é bem conhecida por ser uma das melhores do mundo. Nós já temos uma boa Ainda que eu ser obrigado a eu cometer um sincericídio. Ela é muito boa, reconhecida e elogiada, mas o que alguns dubladores falam, e infelizmente é uma inverdade,
não dá para você dizer que ela é a melhor do mundo, porque nunca teve esse concurso. Nunca teve uma. Qual o melhor do mundo? Nunca teve isso. Quais seriam os critérios? Quem seriam os juízes? Isso nunca existiu. O que existe é assim: um cliente elogia, a gente recebe carta da Disney elogiando o nosso trabalho, recebe carta da Discovery, né, elogiando. Olha, gostei muito da dublagem de vocês, então a gente sabe que o que a gente faz é de qualidade. Mas nunca houve. Às vezes você fala, o cara encheu o peito, a dublagem do Brasil é a melhor do mundo. Talvez seja, não sei. Mas nunca houve esse concurso. Nunca houve um jeito de você classificar isso. Mas a gente analisa. Mas é boa sim. A dublagem do Brasil com os países, a gente percebe que o dublador, a dublagem brasileiro, tem um carinho, um cuidado. Eu também acho. Uma coisa assim mais. E tem outra, né? O exercício, a prática leva à perfeição. Os países que mais dublam em volume de serviço é o Brasil, a Itália, a Espanha e a França. Eu acho que são os 4 que mais dublam. Na França, tudo é dublado. Você vai no cinema, é dublado. Tudo. Você não acha legendado. Você escolhe lá, ou você no original, sem dublagem, sem nada, sem legenda, ou dublado. Lá não tem, não é da cultura deles. Não. Na Espanha, então, claro que quem faz muito acaba fazendo bem feito, né? Faz todo dia. Então, por esse critério, tudo leva a crer que a nossa esteja entre as melhores do mundo. Agora, dizer por aí, bater no peito, falar, a nossa é a melhor do mundo, aí é sacanagem, eu não tenho como afirmar isso, porque nunca teve, exatamente, nunca teve essa competição. Sim, mas como a dublagem brasileira ela é bem reconhecida e elogiada, é muito boa. Então, né, vozes pelo marcantes. que o Vitor falou, é feita com muito carinho, os dubladores gostam de fazer isso aqui. Eu imagino que na Itália e na Espanha também gostem, até porque lá eles ganham mais. Você acaba gostando mais da profissão, né? Eles vivem só disso. É, claro. Lá o dublador é uma profissão. Uhum. Então, eu vi os números uma vez, ganham bem mais que a gente. E dublador também já não ganha pouco, né? Que bom, né? Que bom. Eu não quero que eles ganhem menos, eu quero que nós ganhemos mais. Eu quero que eles continuem ganhando bem para ser uma referência pra gente. Pois é, você faz um trabalho, sua voz é escutada no Brasil inteiro. Até porque, né, eles ganham em euro, né? Espanha, França, e qual que eu falei o outro? Itália. Itália, Espanha e França ganham em euro. A gente ganha em reais, então fica meio assim. O México também dubla muito, né? México? Nós dublamos as novelas deles aqui, mas eles dublam lá também. Eles dublam as coisas americanas, eles têm dubladores lá. Apenas uma dúvida assim, muito rápida. Assim, o que paga mais? O anime, o filme, a novela? Qual a área da dublagem? O jogo? Qual a área da dublagem hoje em dia é a mais requisitada, a mais valorizada, financeiramente falando? Financeiramente falando, do jogo. É o que paga melhor. Longe. Longe. Agora sim. Porém, o jogo, você vai... Mauro, tem um game para você gravar aqui das 10 às 11. 1 hora de gravação de game e 1 hora de gravação de dublagem, a do game vai te cansar muito mais. A garganta. O game você... 1 hora é 1 hora falada. Que o game, como é que você grava? Você escuta, grava. Escuta, grava. Escuta. Então, numa hora, você vai falar muito mais. A dublagem, não. A dublagem, você escuta, olha a cena, passa de novo. Escuta, olha a cena. No game não tem cena. Não tem tela para você olhar. Só voz. Então, o game, em princípio, escutou, gravou. Escutou, gravou. Escutou, gravou. Vai pegando um reflexo danado e um ouvido, né? Porque naquela vez que você ouviu, você tem que ver o que tinha ali. O cara... Você pega essa prática. E o cara tá falando no meio, ele deu uma risadinha, no final ele titubeou. Então você vai fazer igualzinho aquilo. Você tem que ter um cara com muita prática para render o teu trabalho.
Com certeza. Mas Recording cansa in mais a progress. garganta. Cansa muito mais. E por Eu- isso pagam mais. No meio dos projetos que o Bruno faz aqui com o grupo com a gente, ele lançou uma vez um projeto para mim dublar uma cena do Hércules do God of War 3. Eu não consegui, de verdade, porque eu passava várias vezes a cena, o Hércules falando era uma mistura de raiva, sarcasmo e tristeza. Eu não consegui fazer. É muito difícil, eu achei muito difícil Qual é a fazer. dica? Quebra. Hum. Uma coisa difícil você pode quebrar em 3 fáceis. Ou em 5 fáceis, em 8. Pega 5 segundos até aqui. Aí você vê onde tem edição. Pausa para edição. Eu vou fazer só até aqui. Às vezes a gente quer o bom inimigo do ótimo. O ótimo conhece essa frase? Não. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. O afã de você querer fazer o ótimo, você não faz nem o bom. Então vamos abaixar a bola, vamos ser humildes, vamos fazer só até aqui. A cena tem 20 segundos. A 20 é pouco, eu consigo. Não, você vai fazer de 5 em 5. 5 Só segundos. até aqui, pá. Os próximos 5 segundos, pá. Os próximos 7 segundos, pá. Os próximos 4 segundos, pá. Desde que tenha edição para você juntar, né? Juntar. Então, Sim, às vezes, uma aprecia- coisa difícil nada mais é do que um acumulado de coisas fáceis. Eu faço isso, já fiz isso muitas vezes. Uma Já, cena né? tá difícil, vamos quebrar ela em várias faces. Caramba. Só precisa ter edição, às vezes não tem jeito. Às vezes o cara, que nem esse filme francês que eu fiz, ele fala e não tem pausa. Aí é difícil. Aí eu você imagino. pode ensaiar várias vezes, porque mas se o cara te deu uma pausinha no meio, é até ali que eu vou. Opa! É aqui então perigo você ali, ó. aprende a ficar esperto. Aham. Você já passa a cena vendo onde tem pausa. Até aí só tá bom. Ali tem uma pausa de dizer, eu ouvir e parar ali. Então eu sei que dá pro editor de áudio ir até ali só. E depois ele grava o resto. Não precisa ficar Legal. voltando na cabeça sempre, né? Vai continuando de onde parou. Não Exatamente. precisa voltar a cabeça. Na televisão não é assim, na imagem, no filme, é assim. Um cinema, você tá vendo aquele filme todo, ele é todinho cortado, você sabe disso, né? O cara filmou Sim. até aqui, corta, agora pega daqui pra frente. Né? É todinho cortado. O áudio também pode ser cortado. E essa é apenas uma palhinha do curso de dublagem Mauro Castro. É só uma palhinha. Isso porque eu já me despedi, né? Mas eu não aguento, sabe? Eu vou falando. Eu também. Então, acredito que seja isso. Acredito que seja isso. Agradeço a todos vocês por estarem presentes, né? Agradeço ao Mauro novamente. Agora sim, para não ser cortado pela luz. Agradeço ao Mauro por ter cedido esse tempo. E só pedir para, se possível, novamente lançar uma execução Aurora aí, porque talvez não tenha pegado, né, pelo corte da luz. É só para garantir que a gente vai ter uma execução Aurora nesse vídeo. Sim. Essa luz está impedindo o zero absoluto. Eu vou mandar para todos vocês execução Aurora. Será que o bracinho dele levanta? Não levanta, que pena. Se levantasse, eu ia levantar o bracinho dele, não levanta. Mas, de verdade, obrigado, viu, Mauro? E Obrigado, viu, gente? Quando tiver pronta essa edição aí, eu mando, viu? Pode deixar. Aqui é só o começo de tudo, a gente vai se falando. Com certeza, com certeza. Com certeza. Um abraço, gente. Bom domingão para vocês. Você também, Abraço, Mauro. você Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Mauro. Tá removendo aqui tranquilo.